disponibilizo depois. Todo evento eu gravo e disponibilizo lá no site do Mindup depois. Bom, então vamos começar. Bom, antes de começar, me responde aqui no chat, gente. Alguém é a primeira vez que está participando de algum evento, desse não, né? De um evento do Mindup, né? Alguém é novo por aqui ou todo mundo já participou alguma vez de algum evento do Mindup? Bom, vou fazer a introdução rápida de qualquer forma, então, e a gente começa. Pessoal, legal, temos pessoas de primeira vez, muito bom. Então, eu vou falar rapidinho como é que surgiu o Mindup, né? O que é o Mindup, para vocês entenderem o que é essa iniciativa, e aí a gente começa, tá? Bom, eu comecei programando com 13 anos de idade, né? Eu tinha um computador lá em casa, um VEACO, e eu instalei um aplicativo lá, né? O Visual Basic de programação, e comecei a brincar e achei o máximo, né? Então, comecei a desenvolver, achei muito legal e fiz a minha formação, né? Meu segundo grau fiz técnico na área de TI, minha faculdade também, e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento. E eu falei, cara, desenvolver é muito legal, né? E comecei a trabalhar na área e comecei a desenvolver junto com outros desenvolvedores. E aí foi muito mais legal. Poxa, desenvolver já é legal, desenvolver com mais pessoas é muito mais legal. A gente consegue trocar conhecimento, a gente consegue aprender. E aí passou-se o tempo, eu percebi que o que eu achava mais legal mesmo não era desenvolver com mais pessoas, né? Era ajudar as pessoas ali, né? Trabalhar como um time. Então eu fui para a área de gestão, né? Na área de gestão, o que era legal? Pô, aqui eu gerencio projetos e para gerenciar projetos a gente primeiro gerencia pessoas, a gente lida com pessoas. Eu tenho um time embaixo de mim que eu ajudo, ajudo as pessoas a crescerem, ajudo as pessoas na carreira. E aí passou-se o tempo, né? Deve ter mais ou menos 12 anos aí de gestão. Eu percebi que, poxa, gente, o legal não é a gestão, o legal são as pessoas. Eu gerencio pessoas e essa parte é legal, e não a gestão do projeto em si mesmo, né? Então eu comecei a perceber que eu gostava muito de lidar com pessoas. E foi aí que eu comecei, então, a estudar a área que se diz respeito a comportamento humano, né? Principalmente muito de neurociência, comportamento humano, de relacionamento social, porque eu queria saber como podia ajudar mais as pessoas, né? Só gerenciando o projeto eu consigo ajudar pessoas naquele âmbito, mas como é que eu consigo ajudar mais pessoas? Então eu comecei a estudar bastante coisa, fiz várias formações, programação neurolinguística, neurociência, comportamento, coaching, hipnose, hipnoterapia, vários certificados e estudo bastante, leio bastante e gosto muito e atuo nessa área também, né? Faço atendimento de hipnoterapia, já trabalhei muito como coach. E quando a gente começa a estudar essas áreas, né, principalmente a programação neurolinguística, a neurociência, a gente começa a descobrir várias ferramentas, a gente começa a perceber tanto recurso que a gente tem que já está aqui dentro da gente e que a gente não conhece, que a gente não sabe usar. Então, sabe uma tem no seu dia a dia, às vezes um problema que é pessoal e que ele vai virando um monstro e a gente não sabe como lidar com aquilo, né? E quando a gente começa a aprender a lidar com a nossa mente, com a nossa cabeça, né? Como que a gente mesmo consegue resolver esses tipos de problemas, a gente começa a ver que de forma fácil, não vou falar fácil, vou falar de forma simples. De forma simples a gente consegue resolver problemas que aparentemente não tem solução, não depende só de mim. E eu achei isso tão interessante que eu comecei a pensar, gente, como é que eu posso transmitir isso para mais pessoas? Como é que eu posso fazer com que as pessoas saibam formas de viver de forma leve, né? Sem ser só com as pessoas que eu gerencio em projetos, atendo por demanda, que me trazem uma demanda e eu faço, né, um atendimento de hipnose clínica, por exemplo. Então foi aí que surgiu a ideia do Mindup, né? É um grupo, o Mindup é um grupo. Se vocês entrarem no site do Mindup, no link que vocês se inscreveram, vocês vão ver que já teve vários eventos, acho que esse é o 9º evento. E a ideia do Mindup é usar uma caixa de ferramentas que dentro dela tem tudo que eu já aprendi. E eu sempre trago convidados que também têm bastante bagagem
para a gente abordar assuntos do cotidiano, do dia a dia, e trazer essas ferramentas para ajudar as pessoas. Então, é uma forma que eu estou encontrando aí de conseguir compartilhar esse conhecimento para que todo mundo consiga viver mais leve também. Beleza? Então, pessoal, partiu o autoconhecimento e partiu o autodesenvolvimento. Vamos passar a bola aqui para a Sol, que vai começar falando, né, Sol? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Márcia, você que vai continuar depois, você quer já compartilhar sua tela e deixar na apresentação da Sol? E depois você já continua? Pode ser, Marcelo. Se você preferir também compartilhar, ou se você quiser que eu compartilho aqui, sim. Tá, é só porque eu acho que é mais fácil você compartilhar, principalmente na hora que você for falar, porque senão você tem que ficar... Pode passar, né? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Tá, João, então. Arrasou. Você vai, eu preciso clicar em algum lugar? Sim, tenho que compartilhar a tela lá embaixo. Tô procurando. São 2 quadradinhos assim, do lado de um Achei. coraçãozinho. Show. Aí a gente vai para a frase mais dita nessa pandemia. Estão vendo a minha tela? Sim. Pode pôr no modo de apresentação que a gente consegue ver. Estão vendo? Eu estou conseguindo ver no iPad, no computador, não. Todo mundo está conseguindo ver, pessoal? A tela. Tá cinza aqui para mim. Não estou conseguindo ver também, não. Ah, Eu tô vendo. A internet hoje não está cooperando muito, né? O Bruno tá ok. Engraçado, eu estou conectado do iPad e do computador. No computador eu não estou vendo, no iPad eu estou. Quer tentar compartilhar por aí, Marcelo? E aí mesmo eu vou falando para você passar? Acho que talvez... Tá. Quer tentar? Tá, deixa eu compartilhar aqui então. Tá. Uhum. Todo mundo conseguindo ver? Sim, eu tô conseguindo. Acho que o pessoal tá respondendo que tá ok, sim. Legal. Agora foi. Então tá bom. Bom, então eu vou pedir, Sol, para que você se apresente. Ninguém melhor do que você mesma para se apresentar, né? Pode comentar um pouquinho do que você faz. E aí a gente começa. Bom, para mim tá cinza aqui, mas tudo bem. O meu é o primeiro slide, tá tudo certo. Bem, pessoal, excelente noite, ótima noite. Primeiramente, gratidão, Marcelo, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e muito feliz, porque projetos como esse faz parte do meu propósito também. Então, eu falo, me chamou, tá alinhado ao meu propósito, vamos embora, né? Bem, eu sou a Solange Emerick, eu moro em Curitiba, aqui no Paraná. Sei que nem todos são daqui, né? Então, nem de Pernambuco. Mas aqui tá muito frio, gente. Eu sou palestrante, eu atuo na área da psicologia positiva e nem sempre foi, né? Eu venho de uma área do comércio, venho de uma área de administração, e quando eu me deparei com o PNL, desenvolvimento humano, gestão da emoção, inteligência emocional, equilíbrio emocional, eu me apaixonei pela psicologia positiva, e eu sou apaixonada por pessoas, né? Assim como o Marcelo falou no começo, eu e ele nos identificamos muito lá no curso de PNL, porque eu sou apaixonada por pessoas e principalmente por o universo feminino, né? Então eu tenho um projeto aqui em Curitiba chamado Clube das Divas, onde eu escrevi esse projeto justamente para cuidar das mulheres, né? Então, além do profissional, além de empreendedoras, empresárias, profissionais liberais, tem uma alma, né? Por detrás de todo esse profissional. Então, eu costumo dizer que
primeiro a gente nasce CPF para depois vir para o CNPJ, né? Então, além da gente sentir essa síndrome que nós vamos falar do impostor, principalmente é uma característica muito forte que vem na área profissional, mas primeiro a gente precisa se identificar e saber, como disse ali a nossa diva que perguntou, será que eu sofro dessa síndrome? Isso é muito importante, né? Vocês estarem aqui e tirar esse tempo aí para estarmos falando sobre isso. Parabéns também para vocês. Bem, vamos lá. E eu atuo como mentora para mulheres também, gente. Vamos lá. O que é a síndrome do impostor, né? Que tanto tem se falado. Na verdade, ela refere-se a um conjunto de sentimentos, gente. Reúne um conjunto de sentimento de medo, de dúvidas, de apreensão. É um ciclo de ansiedade, principalmente pós-sucesso. Por isso, a maioria aqui colocou que é no âmbito profissional. Então, ela vem desse conjunto, dessa ansiedade, de medo, de dúvidas na nossa vida, tanto social quanto profissional, mas principalmente uma ansiedade pós-sucesso. Então, apesar de extremamente bem-sucedidas e de alto nível de desempenho atingido em atividades acadêmicas, em negócios, em empreendimentos, muitas pessoas têm esse sentimento de negação disso, né? Então, é um sentimento de negação, são sentimentos de dúvida, de medo, né? Reúne tudo isso. E esse termo é um termo psicológico, na verdade, que descreve um padrão de comportamento no qual a pessoa duvida das suas realizações e tem um medo, assim, como eu falei, persistente de ser exposto como uma fraude. Então, o porquê desse nome, síndrome do impostor, né, como síndrome da fraude? Ele tem medo de ser exposto como incompetente. Então, como bem dito ali a nossa diva, né, no começo, eu acho que sempre foi sorte, né? Então, eu não sou competente o suficiente, são pensamentos de uma pessoa que tem síndrome do impostor. Então, eu não sou competente o suficiente para tal cargo, ou eu não estou à altura daquele fulano para eu namorar, ou eu não estou à altura daquela fulana para eu me casar e chegar, me aproximar até a ela. Então, assim, eu tenho essa síndrome, né, de que eu não tenho as habilidades e os talentos suficientes. Então, esse fenômeno de impostor ou a síndrome da fraude, esse é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória. O nome mesmo já diz, né? Acham o tempo todo que não são capacitados e subestimam o tempo todo as próprias habilidades, chegando a acreditar que sempre os outros, os indivíduos, são capazes muito mais de estar no lugar daquela pessoa, de repente recebeu uma promoção, ou de repente está em algum lugar na vida social, e a pessoa sempre acha que ela não está ali por merecimento, e sim que talvez as outras pessoas é que mereciam estar ali. Então, essa síndrome do impostor nada mais é que a percepção distorcida que a pessoa tem dela mesma, principalmente em suas habilidades, competências e talentos. Então, gente, gostaria de deixar bem à vontade aqui para vocês essa introdução do que é a síndrome do impostor. Se ficar alguma dúvida enquanto eu estiver falando, você pode abrir o microfone, pode erguer aqui a mão, pode falar aqui no chat, fiquem à vontade, porque eu vi aqui que é um grupo que realmente interage e não dá para deixar passar, né? A vez passar. Então, surgiu a dúvida, pode mandar ali que a gente vai respondendo no devido tempo aqui. Então, a pessoa que sofre dessa chamada síndrome tem muitas perdas. Que perdas são essas? Né? Normalmente, ela se sabota o tempo todo. Por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja carismática, por mais que ela seja positiva, ela não consegue enxergar e nem aceitar do que ela é capaz. Então, quando ela está prestes, por exemplo, né, a autossabotagem, ela está prestes a receber uma promoção, por exemplo, ela sabota o tempo todo, ela diz que está com dor de cabeça, ela conta historinha para ela mesma, que até ela mesma acredita, quem dirá os outros, né? Então, essas perdas que ela tem, ela perde de ser promovida, ela perde, de repente, um excelente relacionamento por julgar, não ser capaz de estar ali do lado, não estar na altura daquela pessoa. Então, ela perde tantas coisas, perde sonhos,
né? A pessoa trava. Então, quando ela está prestes a receber aí uma promoção, vem a historinha, né? Vem a historinha na cabeça. E isso tudo tem a ver com crenças, né? Que estão enraizadas sobre algo que falaram a essa pessoa. E ela tomou como verdade única e absoluta. E acredita naquilo o tempo todo. Inclusive, a nossa amiga Márcia, ela vai falar sobre isso ali na frente, sobre crenças, né? Bem, gente, aproximadamente 70% das pessoas se sentem uma fraude. Em algum momento da vida, aproximadamente, as pesquisas falam que 70% se sentem uma fraude, ou no ambiente de trabalho, ou alguma vez na vida, né? Então, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, esse sentimento compõe assim, essa síndrome do impostor. O termo usado pela primeira vez foi nos meados de 1970. Então, a psicóloga Pauline e a Suzane, foram duas psicólogas que elas definiram, né, como pesquisadoras, como uma experiência individual baseada em uma autopercepção. Então, é essa experiência da autopercepção que eu tenho de mim. Então, na verdade, a síndrome do impostor, muitas pessoas pensam erroneamente que tem a ver com somente autoestima baixa, ou somente insegurança. A gente vai ver que tem a ver, mas não é somente com isso. Tem a ver com essa autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude o tempo todo ela pensa. E aí eu trago aqui para vocês, por exemplo, pessoas reconhecidas como Michelle Obama, ou como Tom Hanks, são algumas das personalidades que já falaram abertamente sobre essas experiências relacionadas à síndrome do impostor, que acomete tanto homens quanto mulheres. A gente vê em pesquisas que são muito mais em mulheres, mas acomete em homens também. Então, da onde vem essa síndrome? Essa síndrome, ela vem, a neuropsicóloga, ela é de um grupo chamado Mad Mais, o nome dela é Kelly Rodrigues, tá? Então, ela explica que essa condição de síndrome do impostor não é uma classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com saúde, tá? Mas ela reforça que é de uma desordem de autopercepção. Então, não tem a ver com estatística de saúde, mas tem a ver com essa desordem da autopercepção e que é onde a gente se sabota o tempo todo. Então, a síndrome do impostor, ela é caracterizada por pessoas que têm tendências, né, a essa autossabotagem. O indivíduo, ele constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo, de incompetência, insuficiência, eu não sou capaz, né, para aquilo que me propôs a fazer. Então, naturalmente, gente, todo o cérebro humano, ele possui essas predisposição a colocar essa sensação de incapacidade e mérito. Então, a predisposição nossa, como também a gente aprende na psicologia positiva, é uma predisposição nossa a cada 3 vezes que nós, vez que nós pensamos negativo, nós temos que pensar uma vez, nós temos que pensar 3 vezes positivo e afirmar algo positivo para poder eliminar aquele negativo. Então, o negativo é muito mais forte nas nossas vidas. E a gente já nasce com essa predisposição de demérito, né? E dependendo do modelo mental e da forma como cada pessoa pensa, isso pode aumentar ou diminuir essa crença. O que também pode ser reforçado pelo meio em que a pessoa se encontra. As pesquisas falam, nós somos a média das pessoas que nós convivemos, nós somos a média do ambiente em que vivemos, o que nós estamos lendo, o que nós estamos vendo, né? O que é que nós estamos discutindo. Por exemplo, vocês aqui no grupo estão expandindo a mente, né? Falando mais sobre o assunto, mas o que as pessoas aí fora estão fazendo, estão vendo, né? Então, a síndrome do impostor, ela envolve uma gama desses sentimentos todos, e aí vem a baixa autoestima, aí vem a insegurança. Essa crença, né, é uma crença dentro da pessoa que ela não é boa o tempo todo. Eu não sou boa o suficiente, por mais que essa pessoa consiga resultados positivos, ela não consegue se perceber dentro disso. Ela acha que suas conquistas são fruto de sorte ou qualquer outro fator. Olha aí, a Aline, né? Sorte, será que é sorte? Ela acha que as suas conquistas são frutos de sorte ou qualquer outro fator, menos mérito. O mérito não vai para ela. É uma síndrome ligada à capacidade, habilidades e não merecimento. Um nível alto de cobrança na infância,
Tá? Quando a gente tem nível alto de cobrança na infância, é também uma das grandes causas dessa sensação, mas vem também desse convívio social, como nós falamos aqui, da média em que nós vivemos. A falta de autoconsciência, ter autoconsciência e uma boa percepção da realidade pode fazer com que a síndrome do impostor prejudique profissionais dentro e fora no âmbito do trabalho. O indivíduo pode ter todas as competências técnicas para assumir um cargo, mas por acreditar que não merece ou não vai dar conta, ele começa, de forma inconsciente, a criar ações, como eu falei aqui, de autossabotagem o tempo todo. O tempo todo vai agir como acredita, como a Márcia vai falar de crenças ali, como acredita, e isso se torna um comportamento de autossabotagem o tempo todo. E se não for controlado, a pessoa, ela para de sonhar, ela para de realizar, ela simplesmente trava. E isso que eu falo é no âmbito de vida social mesmo, da sua vida pessoal, né? Ela simplesmente trava. Essa sensação de inadequação e de se perguntar se você realmente merece estar naquele lugar o tempo todo. Isso pode acontecer também quando alguém é muito jovem, tá? Não é só no âmbito de trabalho, não. Tipo, você está iniciando uma carreira, um novo trabalho, uma nova empresa, discriminações sociais em ambientes de trabalho, altamente competitivo, como pessoas falaram aqui que trabalham no âmbito mais masculino da tecnologia, predominante masculino, isso tende a ser muito forte também, porque é muita cobrança, autocobrança da gente. Nem vem a cobrança lá de fora, é autocobrança o tempo todo. E a pessoa sempre, quem tem a síndrome do impostor, ela sempre vai buscar justificativas para falhar o tempo todo. E como, gente, como identificar se você tem a síndrome do impostor? Como que vamos identificar isso? Então, vamos lá. Você está prestes a fazer uma apresentação e secretamente acha que todos vão perceber o seu nervosismo. Acha que e aí, assim, o desespero por ter que realizar toma conta. Tá? Isso é uma característica. Outra característica, finalmente chegou a sonhar da promoção e sua narrativa interna, a vozinha interna, diz que eles devem ter poucos candidatos. Não é porque eu mereço, é porque tem poucos candidatos. Ou que você realmente não merece a promoção e você está convencido de que não vai corresponder às expectativas. Outra dica de que você tem síndrome, outra característica. Em uma importante reunião, sua mente cria cenas onde seu diretor entrará a qualquer momento. Tipo, eu vou para uma reunião importante, na minha cabeça já começa, ai meu Deus, ele vai entrar, e ele vai entrar a qualquer momento, e vai tocar no meu ombro e vai dizer, você não está qualificado para o cargo. Mesmo que seja a pessoa mais experiente na sala, a mente dela mente, a sua mente mente, a nossa mente mente o tempo todo. E além disso, as pessoas com síndrome do impostor são perfeccionistas. Têm um enorme medo de fracasso e constantemente inibem as suas próprias conquistas. Isso pode ser debilitantemente causar um estresse tão grande, uma ansiedade, vergonha, e aí vem realmente, novamente, a baixa autoestima. Então, gente, como eu vou superar essa síndrome, né? Como superar a síndrome do impostor? Se você viu algumas características ali que acontecem com você, com esses tipos de pensamento, então como posso superar se eu tenho a síndrome do impostor? Bem, aí, primeira coisa, gente, é essencial buscar ajuda de um especialista ou de um grupo para expressar os seus sentimentos, né? É importante você descobrir que não está sozinho nessa. Lembre-se, lá no começo que eu falei, mais de 70% das pessoas já sofrem essa síndrome. Então, você não está sozinho. A síndrome do impostor é mais comum do que nós pensamos. Reprograme sua mente, mas só como eu vou reprogramar minha mente? Bom, faça uma lista de suas realizações, faça uma lista das suas habilidades e sucessos, independente de quão grande ou pequeno seja, né? Independente do tamanho que for a sua realização ou uma conquista que você teve hoje. Faça uma lista dessas pequenas conquistas que você conseguiu no decorrer da sua vida, ao longo do ano, ao longo do mês, da semana, e aí você vai
você vai ler todos os dias, de manhã e à noite, todos os dias. Faça essa lista e leia todos os dias. Isso é uma maneira da gente reprogramar o nosso cérebro, né? Ela é por padrão de repetição. A gente começa a repetir e o nosso cérebro, ele não sabe o que é real, imaginário, o que é verdadeiro, o que é passado, o que é futuro, o que é presente. Ele vai tomar como verdade. E aí, a partir do momento que tomar como verdade, você começa a reprogramar aí a sua mente e ressignificar as suas crenças. 3, construa um sistema de forte apoio. Se você identificou que você tem essa síndrome, construa um apoio com pessoas que você mais respeita, pessoas que já realizaram coisas, pessoas que você sabe que você pode ouvir, que vão te dar feedbacks verdadeiros. Então, são mentores, colegas, famílias, amigos. Peça feedbacks. Mas cuidado para quem você vai pedir. Será que essa pessoa que você vai pedir é a pessoa correta? Então, peça para pessoas mais experientes, peça para um mentor, né? Uma família, sei lá, mãe, pai, alguém mais experiente. Peça feedback sobre você, sobre a sua vida. O que você acha? Quais são minhas habilidades? Quais são meus talentos? O que eu faço de melhor? Né? Faça perguntas. Crie um discurso único e confortável para si. É importante saber o que você diz quando alguém pergunta assim, o que é que você faz? Só o que você faz. Então, cria isso. Saiba claramente o que é que você faz. Então, veja o que você pode fazer assim agora. Essas dicas são maiores. Agora, para a gente ir finalizando, o que você pode fazer no teu dia a dia, né? Então, realizar uma avaliação de valores. É muito importante você saber quais são os seus valores, né? Seus valores combinam com o ambiente que você está? Você acredita nesse negócio? Você acredita no ambiente de trabalho que você está? Você está cercado por profissionais que te inspiram? Você sabe quais são realmente os seus valores e propósito de vida? Identifique as suas preferências pessoais. O que te motiva? Isso é autoconhecimento. O que te motiva? O que desmotiva na vida? Se faça essas perguntas. O que você está disposto a tolerar e o que não é aceitável? Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a síndrome do impostor? Tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, porque a partir do momento que eu me conheço, eu começo a me libertar dessa distorção da minha visão. Eu começo a me enxergar verdadeiramente como eu sou na essência. Então, coloque um quadrado, coloque um limite e comece a olhar para frente. Decida o que você vai fazer para mudar o que pode ser mudado à sua volta. Eu tenho uma frase de cabeceira comigo que eu costumo dizer o seguinte: quando eu mudo, o meu mundo muda. Então, é eu que tenho que mudar. Não é que a síndrome do impostor, ele acha o tempo todo, né, que eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, outra pessoa deveria. Não, busca você a refletir, busca você essa ferramenta do autoconhecimento, que são perguntas reflexivas. Avalie suas habilidades, talentos e conhecimentos. Como eu disse anteriormente, encontre um mentor. Sozinho ninguém chega a lugar algum. O mentor pode estar dentro da sua organização ou fora da empresa. Esse mentor pode ser um professor, pode ser um pai, uma mãe. Eles vão fornecer a você objetividade. Quando você não consegue enxergar o que está à sua frente, eles serão aqueles que o levantarão quando você não tiver certeza do que fazer ou agir. Então, reconheça, né, como eu falei, as suas conquistas, escreva elas, torne elas tangíveis. E cuide-se, meus amores, cuide-se, coma bem, durma bem, cuide da sua saúde física, mental, além de tirar um tempo para meditar. Então, meditação, ela te traz autoconhecimento. Meditação, você vai tirar aquele tempo para você. Respire, né? A partir do momento que aquela historinha começa a contar na sua cabeça, nossa, eu fui promovida, ou, nossa, fulano de tal me chamou para jantar, sei lá, quer me conhecer, mas eu não estou à altura daquela pessoa, enfim, eu tenho essa vida, eu tenho esse apartamento, esse carro, mas não sou merecedora disso. Começa a se questionar, né? Duvide e questione o tempo todo. Augusto Cury fala disso, né? Duvide e questione o tempo, mas será que isso é verdade? Será que isso é real? O que eu estou pensando é real mesmo? Então, tenha um tempo ósseo para você, sabe aquele tempo para não fazer nada.
ou fazer algo que você goste, né, que você julga inútil, mas tira esse tempo para não fazer nada. Com certeza esse tempo vai te ajudar a ter uma mente mais criativa e pensamentos positivos. Engana-se quem pensa que é o tempo todo, né, na produtividade, trabalho, produtividade, família, trabalho. Pare um pouquinho, pense um pouquinho em você. Com certeza, as dicas que eu falei acima vão te ajudar a identificar quando essas questões internas começam a complicar, né? Elas começam a minar na sua mente, minar a sua confiança. Aí, quando você para e pensa, bom, tá vindo esse pensamento, será que isso é verdade? Começa a criticar, a questionar, a se perguntar, bom, está alinhado aos meus valores? Está alinhado à minha missão? Se está alinhado à minha missão, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Ah, se eu acho que eu sou capaz, eu não sou, eu vou mesmo assim. Então, começar a te desafiar, né? Eu procuro sempre falar assim, checa a sua realidade, checa, olha a realidade, né? Se comparar com outras pessoas é uma das formas de agravar essa síndrome. Não se compara os teus bastidores com o palco das outras pessoas, né? Então, não se compare. Se aprofunde no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta. Eu defendo muito se conhecer, para você se perceber. Então, algumas dicas, né, você vai verificar se os pensamentos realmente faz sentido, vai avaliar o próprio trabalho com um olhar técnico, externo, fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes, ou pedir feedback para as pessoas próximas, como eu já falei aqui. Então, pergunte para as pessoas, como você me vê? Pergunte para as pessoas ao seu redor. Muitas vezes você não se vê como você é. E faça perguntas para você mesmo agora, se você puder anotar, por exemplo, quem eu sou na essência? Quem sou eu na essência? O que eu acredito sobre mim? Né? O que realmente importa na minha vida? O que me faz feliz? O que te faz feliz agora? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Responde aí pra gente no chat, inclusive, o que te faz feliz agora? Por que faço o que todos os dias eu faço? Por que eu levanto da cama todos os dias, né? Pelo que eu quero ser lembrado? Qual é o legado que eu vou deixar? Então, lembre-se que você é bom. Você não é bom, você é extraordinária. Você é extraordinário. E você é o suficiente. Lembre-se disso. Toda vez que bater aquela vozinha interna, né? Ah, eu não sou bom o suficiente, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Lembre-se da Sol. Você é extraordinário. Você é o suficiente. E eu sempre costumo falar, feito é melhor do que perfeito, né? Para com perfeccionismo. Perfeccionismo a gente acaba travando, não vai, não faz, não vai para frente. E da próxima vez que alguém elogiar o seu trabalho, apenas diga gratidão. Ou, se você tem costume de falar obrigado, apenas diga obrigado. Não vem com a história, não, são seus olhos, não, não é tudo isso, não, nós estamos em conjunto. Né? Eu vou dar um exemplo, eu faço parte do BNI, um grupo de networking profissional, e nós estávamos elogiando um networking notável, que ele trouxe vários outros convidados, e a gente falou, nossa, o fulano de tal é top, você tá cada treino. Não, eu faço isso, tipo, o conjunto, são vocês e tal. Eu falei, fulano, simplesmente recebe, diga gratidão, apenas diga, apenas agradeça. Então, da próxima vez que alguém elogiar o seu bom trabalho, seu excelente trabalho, ou te elogiar como pessoa, diga simplesmente gratidão. E pense para você mesma, né? Pense, mesmo que seja trabalhoso, pensa, eu mereço esse elogio. Mereço porque eu sou o suficiente. Eu mereço porque eu sou extraordinária. Eu mereço porque eu sei quem eu sou na essência. Eu mereço. Acho que é isso, Marcelo. E se o pessoal tiver alguma pergunta aí para fazer, pode ir colocando no chat ali para a gente falar depois, tá? Passar a palavra agora para a Marta. Obrigadão, Sol. Valeu demais. Acho que trouxe um embasamento legal aí sobre a síndrome, né? E agora vamos passar para a nossa próxima convidada, Dona Márcia. Márcia, faz uma apresentação sua aí também, para o pessoal te conhecer, por favor. Legal. E a gente continua. Tá joia. Gente, boa noite. Marcelo, obrigada pelo convite, né, de eu estar aqui com você, conversando com o pessoal.
Bom, meu nome é Márcia, eu trabalho há 18 anos na área de tecnologia, né? Eu sou gerente na mesma empresa que o Marcelo trabalha, inclusive eu já trabalhei com o Marcelo, e é daí que a gente se conhece, né? E eu acho que a minha história na tecnologia, eu sempre falo que ela é uma paixão não pela tecnologia, sim pelas pessoas, né? Do mesmo jeito que a Sol, do mesmo jeito que o Marcelo, eu sou apaixonada pelas pessoas, eu gosto muito de ajudar. Então, no papel que eu exerço hoje, eu consigo ajudar as pessoas e é isso que me faz estar lá nessa empresa há tanto tempo, né? E gostar tanto do que eu faço. Agora eu estou numa jornada de diversidade dentro da empresa, então, além de eu tocar projetos de tecnologia, também sou responsável, né, por uma área de diversidade dentro da área que eu atuo. Então, eu tenho conversado muito, né, com grupos minorizados, tenho conversado muito com mulheres, e aí surgiu a ideia de eu falar sobre a síndrome da impostora, né? Então, aqui, gente, eu vou trazer muito menos sobre teoria, né, acho que a Sol já explicou super bem, eu vou trazer mais sobre a minha experiência profissional, né, estando há 18 anos num ambiente bem masculino, acho que a Aline comentou isso lá no começo, né? Um ambiente bem masculino, em média, a gente tem nas empresas no máximo 20%, agora tem um movimento forte para que a gente tenha meio a meio de mulheres dentro das empresas, e eu trago aqui para a gente, então, minha experiência pessoal, tá bom? Bom, eu acho que a Sol trouxe um pouco dessas reflexões, mas eu convido vocês a pensarem sobre isso, né? Quantas vezes no dia, quantas vezes na semana, esses pensamentos não passaram pela sua cabeça, né? Passam pela minha também. Eu não sou boa o suficiente para fazer uma reunião, para fazer uma apresentação. O que eles vão achar de mim se eu pedir ajuda? E se eu não souber? E se eu não der conta? Né? Então, são pensamentos que eles vêm na nossa cabeça, e aí, como a Sol falou, né, por conta da nossa autopercepção, a gente sempre acaba levando para o lado, se eu pedir ajuda, eles vão achar que eu não sou boa, se eu não souber, eles vão julgar que eu não deveria estar nessa posição, se eu não der conta, o que eles vão pensar de mim, né? Marcelo, pode passar, por favor? Bom, e aí a gente tem os mesmos resultados e se questiona por isso, né? Então a gente pensa, nossa, eu tô sempre, né, tendo esse resultado. Então, ele é um ciclo que a gente passa, né? Então, assim, eu tenho uma crença, né? Isso me gera um comportamento e que me leva a um resultado. Então, aonde nesse ciclo eu preciso mudar? Se eu quero ter novos resultados, se eu quero parar de ter esses pensamentos, se eu quero melhorar dentro da minha carreira, eu tenho que mudar o meu comportamento, né? Então, é por aí que a gente começa a ajustar. Então, é sobre a gente ter consciência, né, sobre quem a gente né, o que a gente está sentindo, ajustar isso para daí sim a gente ter novos resultados que vão mudar as nossas crenças, né? Pode passar, Marcelo, por favor. E aí, como foi minha jornada, né? A minha jornada, gente, eu comecei a sentir a síndrome do impostor, eu acho que a Sol falou, né? Tipo, quando a gente tem sucesso, né? Então, eu já estava com 15 anos de carreira e eu comecei a sentir que, assim, eu era uma fraude. Então, eu pensava, nossa, uma hora alguém vai descobrir que eu não tenho esse talento, alguém vai descobrir que eu não sei o que eles esperam que eu saiba, né? E aí eu cheguei a esse livro, né? Então, Faça Acontecer, que é um livro da Sheryl Sandberg, que ela é chefe, né, de operações do Facebook. Ele me chamou muita atenção, porque ele falava, né, de mulheres no trabalho e a vontade de liderar. E é o que eu faço no dia a dia, né?
Então, eu li esse livro e também acho que é super importante compartilhar com vocês, né? Acho que eu faço terapia, então isso me ajuda muito a refletir quem eu sou, né? E mais com as ideias que a Sheryl trouxe, isso me abriu um pouco do meu horizonte. Então, o que ela fala? Ela fala o seguinte: quais são as atitudes que a gente deve tomar no dia a dia? Reivindique o seu lugar. Construa parcerias e pense como carreira. Esse pense como carreira é um pouco mais difícil de entender, mas basicamente é assim. Ela explica que a mulher, ela engravida muito antes. Então, ela nem... o exemplo que ela dá é assim, uma pessoa que trabalhava com ela chegou para ela e falou assim: ah, mas eu não quero essa posição. Ah, mas por que você não quer essa posição? Ah, porque e o dia que eu engravidar? Aí ela fala: ah, mas você já é casada? Ela fala: não. Ela falou: mas você já tem namorado? Ela fala: não. Então, as mulheres, às vezes, elas têm essa tendência de antecipar o que vai acontecer na vida delas. E aí, elas não constroem uma carreira. Por quê? Porque elas têm medo, depois da carreira, elas não conseguirem ser mães. E ao fazer esse movimento, o trabalho ele vai ficando chato, ele vai ficando sem desafios. E aí, quando o filho nasce, obviamente, né? Aquele ser que a gente ama com todas as forças, né? Eu sei disso porque eu sou mãe. E aí, quando o neném nasce, a gente olha para aquela criança que a gente ama muito, a gente olha e fala assim: bom, entre eu ser mãe e entre eu continuar na minha carreira, que não tá legal, porque realmente eu não construí uma carreira, eu só fiz aquele momento um trabalho, eu acabo desistindo da minha carreira. Para as mamães que optam por isso, zero problema, gente, né? Cada um tem sua escolha. Mas para as mulheres que querem ter uma carreira, então pensem como carreira e não saiam antes de sair, né? É muito do recado que ela dá aqui. Então, explorando, acho que Marcelo pode passar um pouquinho. Obrigada, viu? Explorando um pouquinho cada um desses itens, né? Reivindique seu lugar, né? Então, a Sol mencionou isso, a gente tem relutância, né, para reivindicar nossas conquistas. Então, quantas vezes a gente já não foi elogiada? Igual a Sol falou, né? A gente é elogiada e as mulheres, ou quem sofre, né, da síndrome do impostor, elas atribuem isso a outras pessoas, elas atribuem isso, né, que alguém ajudou, elas levam numa reunião, nós fizemos, quando na verdade ela fez, ou que ele fez, né, e os homens, eles têm uma postura de atribuir o sucesso, né, mais as suas qualidades e habilidades, então é algo para a gente pensar. Outro ponto, as mulheres, elas se subestimam. Então, o que acontece? Se a gente não atender ser 100% dos requisitos de uma vaga, a gente não se candidata, entendeu? Enquanto que homens, eles vão lá com 60% dos requisitos, eles vão lá e se candidatam. Então, reivindiquem seus lugares, entendeu? Quando vocês forem se candidatar para uma vaga, se vocês não atenderem 100% dos requisitos, não desistam dessa vaga, né? Então, essas são algumas das atitudes sobre de reivindicar o seu espaço, que é importante a gente refletir. E uma frase que eu gosto muito, que eu até deixei aqui para vocês, é assim: se você não reconhece a sua grandeza, você não vai reconhecer das outras pessoas. Então, é importante que a gente pense sobre o quão a gente consegue fazer as coisas, né? O quão grandioso a gente é e tirando aos poucos esse pensamento e a gente começar a reivindicar, sim, eu fiz, obrigada, gratidão por isso, pelo elogio e aceitar. Marcelo, pode passar, por favor. Bom, um outro tópico também é o construir parcerias, né? A Sol colocou a frase que a gente somos a média das pessoas que a gente convive, e eu acho que a parceria ela é super importante. Então, quem são os aliados na nossa jornada? São colegas, são chefes, clientes, qualquer pessoa que a gente consiga engajar para a gente atingir nossos objetivos. E um ponto super importante, gente, é criem redes de apoio.
entendeu? Tem uma amiga, tem uma mentora, tem um grupo de pessoas que vocês compartilhem e façam do seu parceiro, da sua parceira, um verdadeiro parceiro em casa também, para que ele te ajude nessa jornada, para que seja possível também você construir sua carreira. E porque tem estudos que mostram, né, que os casais, que ambos os dois, né, trabalham, a mulher ela faz 2 vezes mais o trabalho doméstico do que o homem, e ela cuida 3 vezes mais dos filhos. Então, em que horas ela vai conseguir, por exemplo, estudar? Em que horas ela vai conseguir um pouco descansar para no outro dia assumir novos, passar pelos desafios? Então, isso é super importante, né? A gente ter parceiros que são verdadeiros parceiros e a gente construir redes de apoio, né? Pode passar, Marcela, obrigada. E aí, quando a gente pensar como carreira, quando a gente é super importante a gente essa questão do armadilha da perfeição, né? Então é aquilo que às vezes vem na nossa cabeça. E se eu não tiver todas as informações, eu for falar, e se eu errar, né? Aquela coisa da gente querer ser perfeito, né? E essa perfeição, essa tentativa de ser perfeito, ela leva à síndrome do impostor, né? Quais são as principais consequências? A gente tenta ser perfeito, aí a gente, obviamente, né? A gente não é perfeito, a gente erra, aí a gente fica decepcionado, aí a gente fica estressado, isso leva a doenças, a gente deixa de aprender, né? E principalmente, gente, as pessoas que trabalham com a gente sentem falta de autonomia. Por quê? Porque se eu tento fazer tudo perfeitamente, eu não vou controlar só o meu trabalho. Eu vou, como líder, controlar o trabalho de quem está ao meu redor. E as pessoas começam a sentir e acabam sentindo falta de autonomia, né? Então, quando a gente é exigente com nós mesmos, nós somos exigentes com o outro. Então, esse é um ponto super importante, né? Da gente trabalhar, da gente pensar aonde essa perfeição está me levando. Por que eu preciso ter todos os dados para eu ter coragem de ir para uma reunião? E se eu não tiver todos os dados, ok? Observa os colegas de trabalho, como eles estão indo para as reuniões também, entendeu? Será que a gente precisa ter todo esse controle? É uma boa reflexão. Marcelo? Obrigada. E doença de agradar, né? As meninas, elas são ensinadas e recompensadas desde criança para serem obedientes, né? Então, quando a gente é pequenininha e a gente vê um menino em cima de uma árvore, a gente fala, nossa, olha que espírito aventureiro. E a menina, quando ela está ali fazendo alguma coisa diferente do que a sociedade espera muito das meninas, elas já são reprimidas. Então, a gente cresce querendo agradar. E com uma percepção de que a gente tem que ser impecável, que a gente tem que ser perfeita, né? Enfim, então, sabendo disso, e que isso está muito enraizado, né, da maneira como a gente é criada, a gente precisa refletir quais são as consequências que existem quando a gente tenta agradar todo mundo. Primeiro, uma sobrecarga no trabalho, porque eu vou dizer sim, eu não vou conseguir dizer não, eu vou dizer sim para muitas coisas. Eu perco, né? Eu vou minar minha capacidade de tomar decisões, porque se eu estou tentando agradar, eu não estou conseguindo decidir. Porque se eu quero agradar todo mundo e eu preciso tomar uma decisão, às vezes eu deixo de tomar essa decisão, né? E a gente não honra o que a gente quer e a gente vai perdendo a nossa autoconfiança. E quando a gente vai perdendo a nossa autoconfiança, consequentemente, a síndrome ela fica um pouco mais forte, mais perceptível, né? Bom, pode passar, Marcela, por favor. Marcelo? Gente, vocês estão me escutando? Eu já passei. Tá bom, obrigada. Para mim não passou. Tá bom. Então, em resumo, eu acho que da minha jornada, cada dia eu tento refletir sobre esses pontos, né? Então, acho que agora foi mais de um, viu? Foi o Marcelo, que para mim ficou todo cinza.
cada dia eu tento refletir sobre esses pontos, né? Então, quando eu vou numa reunião, eu reivindico o meu lugar de fala. Eu tenho redes de apoio, então eu tenho uma amiga com quem eu divido muito o meu momento de carreira atual, eu tenho outras pessoas com quem eu conto, e eu crio aliados, tento criar aliados dentro da empresa, e reflito diariamente sobre a questão da perfeição e de querer agradar os outros, né? Porque é um exercício diário, né? E eu acho que o principal é não sejam duras com vocês mesmas, né? Mudem um comportamento, observem, respirem, né? E lembrem-se que isso é um processo. Tá bom? Deixei algumas referências para vocês. O livro da Sheryl Sandberg, que foi o que me abriu muito a mente, e o livro também como para educar crianças feministas. Recomendo para mamães e papais de crianças que leiam esse livro, né? Porque ele fala muito sobre a maneira como nós educamos as nossas crianças, para que a gente não crie elas com limitações e crenças que nós fomos criados. É isso. Muito obrigada, gente. Acho que agora a gente pode ir para o painel, né, Marcelo? Muito bem. Obrigado, Márcia. Muito bom o compartilhamento aí da sua vivência aí, né, sobre essa questão. Eu acho interessante falar uma coisa também. Normalmente eu faço assim, né, gente? Eu vou anotando um monte de coisa durante as apresentações que vai me vindo vários insights, assim, para fazer conexão com essa caixa de ferramenta, né? Igual eu comentei no início. Eu acho interessante uma coisa, assim, tratando sobre esse assunto. Deixa eu abrir minha câmera aqui, né, gente? Que ninguém merece ficar só ouvindo uma voz. Tratando desse assunto de síndrome do impostor, né? Tem muita gente que né, conversando, desde que eu comecei a comentar sobre esse assunto, que ia ter o evento no Instagram, várias pessoas entram e mandam alguns directs e tudo. E eu vejo que tem gente que fala assim, eu não sei se eu tenho. E aí teve até uma pergunta aqui, desculpa, não vou lembrar quem que foi aqui no chat, posso até puxar no histórico aqui, mas comentou, né? Será que eu tenho a síndrome do impostor, né? E uma coisa que a gente precisa ficar atento, pessoal, é o seguinte. Por exemplo, você achar que você não é capaz de fazer uma coisa, quem tem síndrome do impostor tem esse sintoma, mas nem todo mundo que tem esse sintoma quer dizer que tem a síndrome do impostor, né? Então, uma coisa que eu posso garantir é que dos vários sintomas, né, que a pessoa que sofre da síndrome, né, dos vários sintomas que são possíveis, alguns deles todo mundo tem, né? Não igual, né? Alguns têm alguns selecionados, mas quem nunca passou por algum sentimento assim, né, de nossa, isso aqui que eu fiz foi pura sorte, ou nossa, não sou capaz, ou querer ser perfeccionista em alguma coisa, né? Isso é muito comum. Então, a gente precisa ter uma certa cautela, tá, pessoal? Não já ficar assustado, né? Porque senão tem gente que escuta e, nossa, eu tenho síndrome, e agora o que eu faço? Né? Quem de fato sofre a síndrome do impostor, sabe aquela coisa de eu tenho dúvida se eu tenho, mas quem tem certeza que tem, né? Porque é muito nítido, né? São atitudes, né? Comportamentos nossos, pensamentos nossos que estão muito enraizados e fortes no nosso dia a dia, né? Das pessoas que sofrem dessa síndrome e traz sofrimento para a pessoa, né? A pessoa não tem uma perspectiva, né? Porque se a pessoa acredita que ela chegou onde chegou, no caso igual a Aline comentou, por sorte, por estar na hora certa, no lugar certo, como é que ela vai criar um plano, né, para chegar em algum outro lugar? Ela vai continuar contando com a sorte, né? Se é assim que está na cabeça da pessoa. Então, a gente tem um pouco de cautela, tá? A melhor pessoa para poder diagnosticar, falar sobre isso seria um psicólogo, né? Alguém de um cunho terapêutico que tenha estudo e que consiga fazer um diagnóstico em relação a isso. Acho que é perigoso a gente, por conta própria, né, sair falando, eu tenho síndrome do impostor, né? Porém, gente, mesmo que não tenha e você tem algum desses sintomas, tudo que veio nessa reunião aqui hoje é muito útil, né? Para a gente melhorar, para a gente se autodesenvolver como pessoa, né? O que mais que eu anotei aqui? Mas antes de eu sair falando um monte de coisa que eu anotei, gente, alguém tem alguma
pergunta, quer fazer algum comentário, quer fazer algum link? Alguém chegou aqui com alguma expectativa de alguma coisa e sentiu que ainda não foi, né, não chegou no ponto que estava esperando? Pode trazer. Agora é hora do painel, gente. O painel aqui agora é hora da gente conversar, de abrir o microfone, de conversar no chat, beleza? Deixa eu ler aqui. A Sol colocou alguns pontos aqui, né, Sol? Diariamente refletir sobre os pontos, reivindicar o lugar de fala, rede de apoio, criar aliados dentro da empresa. São as dicas, né? Começar a dizer mais sim para você e não para os outros, sem ser egoísta, claro. Ô, Marcelo, pessoal, alguma pergunta, algum compartilhamento? Sol, quer falar? Eu só queria falar, antes que passe esse assunto, quando você diz para o pessoal, é muito bem falado, tomar cuidado para não sair achando que, se eu tenho a síndrome e agora eu tenho um desses pontos, né? Mas uma das formas de identificar é a repetição de padrão de comportamento. Se uma vez ou outra eu acho que é sorte, tá tudo bem. Se uma vez ou outra eu ficar nervosa para falar em público, também tá tudo bem. Agora, se isso for repetitivo o tempo todo, se isso me causa sofrimento, ou se eu já deixei de ter uma oportunidade por conta desse tipo de pensamentos ou padrão de comportamento, aí sim é um caso de começar a pensar, né? Então, só para trazer sobre isso, repetição de comportamento, esse padrão de comportamento, né, de pensamento que eu não posso, que eu não consigo, até que como você disse, é normal, de repente, a gente ter medo de subir no público, ter medo de ir no palco, falar em público, falar numa reunião, né? Mas se isso repete o tempo todo, e se o tempo todo eu só acho que foi sorte, o tempo todo eu acho que eu não sou boa o suficiente para o cargo que eu estou, ou para onde eu estou atingindo a minha vida, aí sim é algo a se pensar e procurar realmente, como você falou, né, um psicólogo, um mentor, ou alguém, essa rede de apoio aí, né? E aí perguntar e se questionar o tempo todo, mas é se perceber nesse padrão de comportamento, de pensamento. Exato. Eu quis trazer esse ponto porque eu vi muita gente ficando preocupada, né? Sim, sim. Mas um pouco disso, né? Só eu acredito que a pessoa que de fato ela sofre da síndrome, igual você falou, é uma repetição de comportamento, é um padrão na vida da pessoa, traz o sofrimento. A pessoa ela tem quase certeza, né? Quando a gente fica muito na dúvida, esporadicamente eu tenho alguma sensação assim. Normalmente não, tá, gente? É comum a gente ter esse tipo de atitude de vez em quando, mas surgiu a dúvida, quer aferir, quer ter certeza, quer saber, né, como melhorar, algum aspecto não está sendo legal para você. Acho que, gente, eu sempre resumo dessa forma, em todos os eventos mesmo aqui. Você está feliz, né? Você está feliz, você está te fazendo bem do jeito que está, ótimo. Se não está, aí sim é a hora de procurar ajuda, de pensar em como melhorar, né? Eu lembro de um evento que eu fiz aqui sobre propósito e a gente falou muito sobre criar propósito, né? Identificar seu propósito, né? Que você tem um propósito maior de vida que ele é genérico, mas a gente vai descobrindo o nosso propósito durante a vida e tal. E aí uma pessoa levantou na hora do painel e falou: mas Marcelo, esse negócio até me irrita quando as pessoas falam assim de propósito, de criar propósito, porque eu não tenho propósito nenhum e eu estou feliz e me irrita, eu não quero ter que procurar propósito, né? Então, é muito disso, né? Que eu comentei com ela, né, gente? Eu perguntei para ela assim, você está feliz hoje da forma que está? Não, tô. Eu falei, então tá tudo certo, né? Ótimo, né? Talvez o seu propósito está embutido inconscientemente aí, você já está nele, por isso você está feliz, né? Então, não precisa de fato preocupar, mas cada um tem uma demanda, né, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente começar a criar uma interação maior aqui. Eu não sei se as pessoas que comentaram lá no início ainda estão aqui, mas para quem tiver, eu vou reler o que a gente comentou de expectativa lá no início, e aí vocês vão me contando, tá bom? Como é que foi, se vocês ainda têm algum ponto aqui que acham que pode agregar mais. A Andréia comentou, com certeza vou me identificar em algum ponto, mas por enquanto é curiosidade. André, quer comentar aí se você conseguiu se identificar em algum ponto, se agregou de alguma forma, se tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone, tá, gente? Mas se preferir, pode mandar no chat. CF Gonçalves também falou, minha pergunta é, eu tenho a síndrome do impostor?
Agora eu vou devolver a pergunta. Gonçalo, você tem a síndrome do impostor? Com base em tudo que a gente comentou aqui, né? Qual que é a sua autoavaliação, né? E seguindo muito essa linha que eu comentei, né? Às vezes você vai trazer vários sintomas, mas você está bem? Você está feliz, né? Dessa forma ou não? Teve mais uma pessoa que colocou: eu me identifico demais com o tema e me sinto assim o tempo todo e quero descobrir ferramentas para deixar de ser. Gente, eu sei que é rápido, né? Normalmente os eventos eram bem maiores quando era 3 horas e meia de evento, quando era presencial, mas agora tem live que chega, tem coisa que chega, né, no computador, então eu reduzi bem aqui para a gente não ficar muito cansativo. Então eu sei que muita coisa é muito rápido, né? Então, se a gente não conseguiu trazer pontos, né, que ajudem vocês aí, eu gostaria que vocês comentassem, tá bom? Tem alguém que está compartilhando tela aí. Não sei se está tentando falar, se está tentando fazer alguma coisa, mas alguém está compartilhando a tela. Parou. Não tem problema não, gente, pode compartilhar a tela aí. Demais aqui, deixa eu ver. A Aline eu vi ela saindo, não sei se ela voltou, né? Ela é da área profissional, ela está na área de tecnologia, onde a maioria masculina ela se identifica bastante com isso, né? De sentir a síndrome. Eu vi que ela saiu, não sei se ela voltou. E a Isabela comentou: me identifico também, principalmente na área profissional. Beleza. E aí, pessoal? Traz aí, vamos compartilhar aí. Como é que foi aí? Vocês acreditam que tem mais algum gap aí faltando para preencher? Eu tenho algumas coisinhas para falar aqui que eu acho que dá para ajudar, mas eu queria ouvir vocês um pouco, antes de eu sair falando igual um louco aqui. Que a gente, né, se deixar... Se deixar, a gente fica aí, né, interrompendo. Marcelo. Bom, tem gente digitando aqui no chat. Vamos esperar para ver aqui o que veio. Deixa eu ver o que mais que às vezes eu posso ir falando aqui enquanto isso. Tá, essa síndrome é algo a ser sempre monitorada, né? Tipo, não tem cura. Bom, essa é uma boa pergunta e eu vou responder ela de uma forma bem direta, tá? Com base em todo o meu conhecimento, né, em todos os atendimentos que eu faço, ela não é comparável com uma depressão, por exemplo, que é uma desordem, né, psíquica mesmo, e que é uma coisa que perdura e oscila, né? A hora a pessoa tem a depressão vem, ataca, a hora não, e isso vai variando de acordo com o que ela vive. A síndrome do impostor, ela está muito ligada à crença, tá? E crença é algo totalmente trabalhável, né? Com neuroplasticidade a gente consegue enxergar bem as nossas crenças, consegue dar mais opções. Eu gosto muito de falar isso, né, gente? Crença a gente não vai lá e arranca ela fora, não, tá? Tem gente que fala assim, vamos eliminar crenças limitantes, né? Por que a gente não vai lá e mata uma crença? Porque a crença, ela tá lá para proteger algum valor que a gente tem, algum valor forte nosso, né? Então, a nossa forma de enxergar o mundo, ela foi moldada com todos os nossos anos de vidas, né? De vidas, né? Para quem acredita em mais de uma vida. Em todos os nossos anos de vida. Então, tudo que a gente vivenciou. Então, imagina, eu que sou velho pra caramba, imagina eu hoje, o tanto de coisa que eu já vivi, o tanto de experiência que eu já tive, né? Então, eu tenho meus valores bem formados, eu tenho as minhas crenças que sustentam esses valores, né? Então, se eu vou lá e faço algum trabalho, né, com alguém, com um terapeuta que arranca fora essa crença, meu valor está desprotegido, né? Eu vou me submeter a coisas que são contra meu valor e eu vou sofrer por isso, né? E talvez eu crie crenças piores. Então, o que é o interessante da gente fazer com crença? Crença, a gente dá opções para a crença, né? Porque eu preciso descobrir outras formas de proteger aquele meu valor sem ser dessa forma que me faz sofrer, sem ser dessa forma que me faz mal, né? Então, se eu não acredito que eu sou bom o suficiente, muito provavelmente é porque eu estou, de alguma forma, protegendo algo que eu acredito muito, né? Então, quais são as outras opções que eu consigo continuar protegendo essas coisas
sem ser me sabotando de forma que eu não mereço, né? Acreditando nisso, né? Então, é algo a ser sempre monitorado? Eu acredito que sim, até o momento que você consiga ter certeza de que aquilo não é um problema mais para você, porque a gente fazer esse trabalho com crença é uma coisa que não é de um dia para o outro, né? Porque se a gente demorou a vida inteira para criar uma crença, né, a gente não consegue de um dia para o outro remover, dar mais opções e mudar o modelo de pensamento, mas é totalmente possível, tá? Então, eu não diria que é algo que não tem cura. Só, Márcia, querem contribuir aí? Então, na verdade, Marcelo, eu acredito muito que, como eu sempre falo, através do autoconhecimento a gente se liberta. Então, assim, a partir do momento que eu falar, eu não preciso mais me conhecer, eu vou ser abduzida, né? Tipo, eu vou sair daqui, vou abduzir. Então, o tempo todo é o autoconhecimento. E aí, o que é esse autoconhecimento? É essa consciência de sempre se perguntar, né? Como eu coloquei ali, por exemplo, você falou de crenças. O que realmente eu acredito sobre mim é verdade? Eu realmente não tenho capacidade para esse cargo? Você tem que começar a dar uma de louco e conversar com você mesmo, tipo, questionar e duvidar, né? Augusto Cury fala disso. Então, isso é uma ferramenta poderosa de questionar e critique, duvide e questiona o tempo todo. Então, tem crenças que às vezes a gente nem sabe, muitas delas a gente nem sabe que tem, e por que eu ajo da maneira que eu ajo, né? Então, muitas vezes eu tive crenças muito fortes em relação a dinheiro, por exemplo. Então, assim, muitas vezes eu me sabotava, eu ganhava dinheiro, mas da mesma forma eu fazia um jeito de já gastar, ou eu fazia um jeito de não ganhar, mas eu sempre quis coisa boa. Então, por que eu não ficava com o dinheiro e sempre achava uma forma de ter uma dívida, digamos assim? Então, isso era uma crença que eu tinha em relação ao dinheiro e que eu acreditava que muitas coisas sobre isso, que dinheiro é sujo, que não sei o que, enfim. Então, a crença, ela faz com que a gente sabote. E a partir do momento que a gente começa a identificar quais são essas crenças e que isso está me travando, aí você vai ressignificando ela. Não, mas dinheiro é sujo? Não, dinheiro não é sujo. Então, o que é dinheiro para mim? Hoje dinheiro para mim realiza sonhos. Hoje dinheiro para mim me ajuda a ajudar outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu ressignifiquei em relação ao dinheiro. E isso é também nessa área do impostor. Né? Então, eu não sou bom o suficiente, né? E se questionar e ressignificar e falar, não. Então, se eu tiver essa promoção, ou se eu passar por isso, né? Por essa dificuldade, o que isso pode me trazer lá na frente? É ver um motivador maior, né? Começar a ver um propósito maior naquilo ali, né? O que é que vai me trazer? E começar a ressignificar isso e a buscar. Então, não é que é o tempo todo que tem que ser monitorado, mas o autoconhecimento é sempre caindo fichas, né? Quando a gente começa nesse caminho, não tem mais volta. É verdade. Marcelo, eu ia só comentar, né? Eu acho que é super importante a questão do autoconhecimento e assim, ajusta, assim, a gente tem a crença lá, né? Eu não consigo falar em público, por exemplo, né? Uma crença que às vezes a gente, não consigo fazer essa apresentação. Cria um aliado, né? Tipo assim, vai mudando pequenas coisas, cria um aliado, combina com ele, olha, eu vou falar essa parte, você fala essa parte. Se você vê que eu não estou conseguindo falar, você entra, né? Então você cria essas parcerias, por exemplo, no ambiente corporativo, e aí você observa, e aí você vai pegando feedback de pessoas com que você confia no primeiro momento, para daí você ir ajustando essa sua crença, né? Então é um pouco daquilo que eu falei, é um processo, a gente dá um passo de cada vez, né? Respira, né? Para aí sim a gente mudando esses pensamentos que vêm tão forte na cabeça da gente, né? E uma hora você percebe que aquilo ali realmente, nossa, eu consigo falar em público, eu consigo fazer isso, e você vai ajustando e vai melhorando a cada dia, né? É isso aí. Eu quero trazer um pouquinho aqui de neurociência rapidinho, que dá muito link com o estudo que a Sol e a Márcia acabaram de falar, e também responde bem essa outra pergunta, né, que a pessoa trouxe aqui, ó. Marcelo,
Eu tenho conversado muito sobre isso nas últimas semanas. Marcelo e eu temos conversado muito sobre isso nas últimas semanas. Mas você vê a síndrome do impostor como algo cíclico, ou seja, em determinados períodos volta com uma força maior. Peraí, que pulou para baixo aqui. Exemplo, em algum período de feedback da empresa. Bom, agora, agora que eu li certo o jeito que está escrito aqui, acredito que é a Luiz que escreveu isso aqui, né? Bom, vamos lá, deixa eu trazer um pouquinho de base de neurociência aqui, que vai ajudar a sustentar isso, e ele é muito link com essa questão do autoconhecimento. O nosso cérebro, né, ele é formado e vem sendo evoluído há milhares de anos. Então, vamos voltar lá na época, né, de Homem das Cavernas. Nosso cérebro, ele era pouco evoluído, né? Então, a gente fala assim, a parte mais interna do nosso cérebro, né, é a parte mais primitiva do nosso cérebro, ela é a mais rústica, é a parte que é mais biológica, né? O que é o objetivo dessa parte do nosso cérebro? É fazer a gente sobreviver, né? Então, para fazer a gente sobreviver e sentir prazer. O que envolve isso? Para sobreviver, alimentar, fugir da morte, fugir do perigo, reproduzir, né, para continuar criando família. Isso é a parte bem instintiva, né? E tudo que me dá prazer, ele reforça essa parte do cérebro, né? A parte mais límbica ali. E a estrutura mais externa do nosso cérebro é uma estrutura mais recente, digamos assim, né? Então, eu tenho uma estrutura que já existe e está consolidada há milhares de anos, há milhões de anos, quer dizer, e eu tenho essa estrutura mais nova, que é uma evolução, e o cérebro vem evoluindo, que existe há milhares de anos. Então, não dá para competir milhares com milhões, né? Então, obviamente, a nossa parte mais interna do cérebro ela é muito mais forte, ela manda muito mais. É a parte que define as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? É boa parte que trabalha com as nossas memórias. Então, tudo quando a gente fala de crença, tudo que a gente fala de por que eu ajo assim ou não. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu não vou comer mais doce. Cara, na hora que vê um doce lá, você dá um jeito de comer o doce. Você se convence que é só dessa vez, mas hoje é final de semana, é só nessa festinha de aniversário, né? Eu vou levantar cedo. Não, é porque hoje não, amanhã eu levanto cedo, porque hoje não. Então a gente acaba arrumando justificativa para se convencer. Na verdade, é o nosso sistema límbico ali, né, do cérebro trabalhando, né? Ele que está jogando para a gente. E essa parte mais externa do nosso cérebro é a parte mais racional, ela modula, né, essas vontades que vêm da parte mais interna do nosso cérebro, essas emoções. Só que, igual eu falei, é uma luta meio injusta, né, porque ela é mais fraca do que essa parte mais forte interna do cérebro. Por que eu estou falando isso tudo? Né? O que isso tem a ver com autoconhecimento e com aquela pergunta ali? O que é autoconhecimento? É eu ter consciência que essa parte interna do cérebro está jogando para mim tal emoção, está me pedindo para eu fazer tal coisa, né? Está me reforçando tal informação. Então, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente começa a perceber isso. Então, por exemplo, eu estou me sentindo triste. Por que eu estou me sentindo triste? O que é exatamente esse sentimento de tristeza que eu estou tendo nesse momento? Né? Porque quem define as emoções é essa parte mais forte do cérebro. E a parte de fora é a parte que começa a modular e pensar isso. Sempre que eu fico triste, eu como chocolate. Quem que vai modular isso? É essa parte racional do cérebro. É ela que vai começar a raciocinar de forma racional, né? Lógico, raciocinar de forma racional, de forma lógica, por quê? E se eu devo fazer isso ou não. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente começa a ver essas mensagens que estão vindo de dentro, a gente começa a entender melhor o porquê disso, e a gente começa a ter mais força para modular isso, a gente começa a ter mais força para trabalhar isso. Né? Então, o autoconhecimento, igual a Sol falou, uma vez lá dentro já era, né? Porque é tanta coisa que tem ali para a gente se conhecer, para a gente trabalhar, né? E quem consegue mudar essa parte de dentro, forte do cérebro, é essa parte racional, é o lado consciente. Então, a gente só muda o nosso lado inconsciente conscientemente, usando a nossa consciência. Por exemplo, eu faço atendimento hipnoterapêutico, de hipnose clínica. É impossível, gente,
Para normalmente quem não conhece de hipnose, né, acha que a gente entra na mente da pessoa, que a gente domina. É impossível eu conseguir qualquer tipo de resultado ou fazer a pessoa fazer qualquer coisa que não seja por ela mesma, né? Então toda a hipnose é uma auto-hipnose, né? O hipnólogo ele é só um guia, né? Então, a pessoa está usando o consciente dela para mudar o subconsciente dela, o inconsciente. Então, o autoconhecimento é importante por isso, porque é onde a gente vai começar a ter consciência de como o nosso cérebro, né, o que está enraizado ali, que está fazendo a gente ter aquele tipo de emoção, aquele tipo de vontade, e para a gente conseguir começar a fazer um trabalho de mudança nisso. Então, quando você me faz essa pergunta aqui, Luiz, de se eu acredito que é algo cíclico, ou seja, em determinados períodos volta com uma força maior. Eu acredito que durante esse trabalho, né, até que você consiga consolidar, sim, pode ser cíclico, sim. Por quê? Porque eu tenho vários gatilhos ali dentro, né? Então, conscientemente, quem nunca conscientemente falou assim, eu não vou ficar nervoso com tal coisa, né? Sei lá, sempre que eu vejo tal pessoa, eu fico nervoso. Hoje eu não vou. Hoje eu tô de boa, tô feliz, vou chegar lá, vou ficar feliz. Só na hora que vê a pessoa, fica nervoso, né? Porque uma coisa é o consciente, outra coisa é o inconsciente trabalhando, né? Ele que te fez ficar nervoso e você não conseguiu controlar. Então, a gente tem vários gatilhos. Então, uma vez que você está conseguindo conscientemente fazer esse trabalho, pode ser que um gatilho seja ativado, por exemplo, por um feedback, igual você comentou, e essa emoção vai vir, né? Essa emoção vai vir, e aí entra todas essas ferramentas e pontos que a Sol e a Márcia falaram de, vamos supor que com esse feedback eu fiquei com medo de alguma coisa, de continuar fazendo alguma coisa, né? Vai com medo mesmo, porque uma coisa é o seu subconsciente te dando aquela sensação de medo para proteger alguma coisa que lá no passado, né? Você reforçou tanto aquilo, né? Ou reforçar e você acreditou tanto naquilo que você precisa de alguma proteção. E seu cérebro criou essa proteção, que é, amigão, foge disso aí, que é sujeira, é fria. Só que hoje, conscientemente, você tem mais recurso para entender que essa emoção está lá sem uma lógica. Ela é muito crua, né? Aconteceu isso, joga essa emoção, né? E hoje, conscientemente, você quer trabalhar isso. Tem noção de que essa emoção não deveria estar ali para esse caso, por exemplo. Então, quando vier ciclicamente, né, quando for ativada essas emoções, aí que entra a importância do autoconhecimento, né? Como que eu vou lidar com esse sentimento agora, né? O que eu posso fazer? Qual trabalho eu posso fazer para minimizar isso? E quanto mais a gente vai reforçando algo para o nosso cérebro, mais ele vai entendendo que aquilo é importante e vai vendo que aquilo é prazeroso, ele vai consolidando naquela parte límbica lá do nosso cérebro, né? Essa parte límbica, ela não consegue enxergar coisas a longo prazo. Por exemplo, não come doce, porque a longo prazo vai te fazer bem. Para ele é assim, come doce, porque isso te dá prazer, né? E aí, conscientemente, a gente quer parar de comer porque a longo prazo faz mal. Só que ele é mais forte. Então, esse trabalho é uma luta mesmo, né? Teve uns 2 ou 3 eventos aqui para trás que eu falei sobre o ciclo de recompensa do cérebro. Lá é muito disso, né? Ele faz um apanhado muito disso aí. Bom, assim, eu expliquei muito da teoria do embasamento, né? O como lidar com isso, existem milhões de formas, né? Ô, Marcelo, Sol, vai lá. Eu queria só falar sobre aqui esse que você disse aqui do feedback, que o menino falou. Por exemplo, algo, né, a pessoa em determinados períodos volta com uma força maior, um exemplo, feedback. Então, vamos pegar esse exemplo aqui prático, tá? Então, se é uma época que vai ter uma situação mais, assim, mais um pouquinho estressante, né? A gente não sabe que tipo de feedback vem, se é um feedback bom, ou se, com perdão da palavra, é um feedback, né? Então, assim, o que a gente deve fazer nesse momento, por exemplo? Se é algo que aquela síndrome do impostor já vai sair de casa pensando, ai, meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou levar aquela, né? Ressignificar o feedback para uma forma de aprendizado, ir com a cabeça aberta e pensando, tá, se a pessoa que vai me dar o feedback hoje é dia de feedback na empresa, vamos fazer reunião, enfim, e aí vir com feedback que não é algo que estava esperando muito positivo, digamos assim, todo feedback deve ser positivo para crescimento, mas, né,
Tem pessoas e pessoas que dão a forma do feedback, e aí é você procurar a ressignificar esse feedback para uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E se a pessoa vem com feedback e ela é teu líder, então automaticamente ela tem que também vir com alguma ideia melhor, de repente, ou colocar ela ali e falar, olha, eu estou aberto a sugestões, o que eu posso fazer para melhorar, tudo bem, eu fiz assim, mas eu posso fazer assado, o que você acha disso? E começar a olhar o feedback, não para o lado ruim, é para o lado do crescimento, né? E mesmo que seja da maneira que seja que venha, mas você ressignifica aquilo. E aí você vai começar a ver que isso é algo que vai começar a mudar. E o feedback vai te fazer crescer. E daqui a pouco, quando você vê, você já está em outra postura na empresa de algo que você, toda vez que saia de casa, em época de feedback, em período de feedback na empresa, já saia de casa estressado, com vontade nem de ir. Enfim, tomara que essa semana passe logo. Não, tomara que chegue logo a semana do feedback. Quero ver o que eu estou errando, o que eu estou acertando, aonde são os pontos a melhorarem, e começar a ver numa perspectiva de crescimento e melhoria, né? Porque nós não somos perfeitos, ninguém é. Todo mundo erra, todo mundo está aqui para aprender. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça, como eu falei antes, é antes feito do que perfeito. E se eu não sei, tá tudo bem eu não saber, né? E ser sincero e não saber, não querer ficar inventando a roda e falando que eu sei o tempo todo, né? Até é feio um sabichão o tempo todo. Então, se eu não sei, eu não sei. Eu posso pesquisar, eu posso ver, eu posso trazer amanhã a resposta, ou enfim, o que eu posso melhorar com esse feedback? O ressignificar, ele é muito poderoso. Eu procurei ressignificar na minha vida em questão de planilhas, né? Eu odiava planilha, eu odiava fazer planilha, número, dinheiro, número, não era comigo. Então, o que eu fui fazer? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo só na área financeira e eu, pelo menos as planilhas, ela fez uma planilha e eu trouxe aqui para dentro de casa para eu começar a colocar as minhas finanças aqui de casa. Isso já é um grande progresso, porque antes eu nem tinha noção quanto eu ganhava, quanto gastava, quanto ia, número não era comigo, era pessoas. E o que hoje eu já e celebrar, gente, celebra cada mudança. O que a gente está falando aqui, às vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas há uma mirabolância, por onde começar? É cada mudança, é um passinho de cada vez. Eu costumo falar que são degraus. Hoje eu consegui fazer a planilha de casa, orçamento de casa. Amanhã eu já vou conseguir trazer com alguma coisa da empresa, depois, e assim vai, gradativamente, né, Marcelo? Quando eu falo que o autoconhecimento é uma jornada para sempre, sempre vai ter algo para a gente melhorar, conhecer e ver e se aperfeiçoar. E o que eu não sei, ou eu vou procurar aliados, como falou a Márcia, ou eu vou procurar desenvolver. Eu quero saber. Eu falei, um dia eu vou saber investir na Bolsa de Valores. Acho lindo mulher saber investir na Bolsa de Valores. E como que eu vou fazer isso? Estudando, procurando, a hora que for a hora eu vou. Então, assim, e eu gosto de números? Não, eu imagino como que vai ser, não sei, mas eu quero porque eu acho legal, acho bacana, eu quero saber lidar com o dinheiro. Então, são coisas que eu vou procurar fazer o curso, me desenvolver. Então, é o ressignificar, é o procurar se aperfeiçoar, procurar conhecer, pagar preço de aprender, né? Pagar preço de tempo, de dinheiro, de querer aprender o que vocês estão fazendo aqui hoje. A gente está fazendo essa discussão hoje aqui, é pagar preço, né? A gente abriu mão de estar com a família, de estar jantando, de estar fazendo outra coisa, está aqui, né? Aprendendo. Então, fazendo essa troca riquíssima. Então, tudo isso é um crescimento para a nossa jornada, né? E a jornada tem que ser leve, ela só é leve quando a gente divide para multiplicar depois, né? Legal. Eu vi agora no final, tem mais uma mensagem aí do Luiz também, que ele comentou assim, eu vejo a síndrome como cíclica e acompanhada pelo medo e insegurança. Por exemplo, chega alguém novo na empresa, cheio de ideias novas e não é aceito pela equipe. Aí entendi que esse momento ele vai lá para baixo, se sente mal, inseguro e etc. Com o passar do tempo e troca de estratégia, a síndrome diminui e a autoconfiança aumenta. Olha para você ver, esse exemplo que você está trazendo, para mim, já é uma evolução do tratamento, porque se a pessoa consegue, com o passar do tempo, né, e aumentando a confiança... Tá, não foi Luiz, beleza. Mas quem trouxe, né? É porque alguns estão sem nome, que é difícil de saber. Mas com o passar do tempo, aumentar a confiança, quer dizer que você já está conseguindo fazer um trabalho legal, né, em cima disso. Porque se você está conseguindo ter confiança, né? Porque existem pessoas que sofrem da síndrome que ela nunca tem confiança. Ela sempre acha que ela não merece, ela sempre acha que não foi capaz de fazer e que não será capaz e que o trabalho não é bom, né? E quando a pessoa está nesse nível, ela está na inércia, é onde ela precisa começar a trabalhar. Então,
Eu acredito que com todo mundo, viu, gente? Sempre que eu, pelo menos, quando eu troco até de projeto dentro da mesma empresa que eu tô, já dá aquele friozinho na barriga, né? Ai, o pessoal que não me conhece, né? Principalmente quando ninguém conhece a gente, né? O pessoal não me conhece, eu comentei aquela coisa, o pessoal olhou meio torto, né? Já dá, isso é natural, né? Uma defesa natural nossa, né? O ser humano, ele tem o comportamento natural ser aceito, né? Quando a gente sente que a gente não é aceito em um grupo, né? A gente tem essa reação mesmo do sistema de defesa, né? Mas eu acredito que seja assim, a gente vai tendo uma evolução com esse trabalho de autoconhecimento, com acompanhamento do psicólogo, e vai melhorando. Igual eu comentei no ponto lá de cima, é cíclico, porque a gente vai tendo ativações, a gente ainda tem gatilhos, a gente ainda tem resíduos lá para ser tratado, até o momento que aquilo para de ser a síndrome e a gente entra no mundo normal, que é de vez em quando ter isso sim, né? Todo mundo tem de vez em quando algum sintoma desse, ninguém vai nunca ter e falar, eu sou super foda, não tenho insegurança com nada, medo de nada, né? Aí você vai atravessar a rua de olho fechado, porque você não tem medo e vai morrer atropelado. Então, o medo é importante, né? A ansiedade é importante, mas tudo num nível moderado, controlado, saudável, né? Eu tenho um outro ponto que eu anotei no papel aqui, que eu acho interessante de falar também. Tem algumas coisas que... Eu estudo muita coisa, mas tem algumas coisas que, para mim, tem um significado muito forte e interessante, né? Obviamente, talvez por toda a experiência que eu já tive, e eu acredito que deve pegar algumas pessoas. A PNL fala muito disso, né? E a neurociência também. A gente, né? Vamos lá, a gente fala muito de ressignificar e de onde vem essa palavra, né? A gente... Vou pegar um exemplo aqui. Um carro atropelou uma pessoa na rua lá, bateu 2 carros, teve um acidente feio, a pessoa está sangrando lá. Vai ter gente que vai entrar em pânico, vai desmaiar, vai ter gente que vai começar a chorar, vai ter gente que vai correr para ajudar, vai ter gente que vai pegar o celular, vai começar a fazer uma live e bater foto para postar no Instagram, né? Por que cada um reage de um jeito? Porque aquele cenário, cada pessoa significa de um jeito, né? Aquele cenário tem um significado diferente para cada pessoa, né? Então, uma pessoa que tem uma vivência é um médico, né? Está acostumado a ajudar, a lidar com esse tipo de cenário, tudo, ela vai correr para ajudar, né? A pessoa que gosta de ser polêmica, de tal, ela vai bater foto com o celular, por exemplo. E não é culpa da pessoa puramente, né? Vem de tudo que ela viveu, né? Principalmente de tudo que ela viveu na infância, né? E foi sendo criado isso dentro das crenças e valores da pessoa. Então, eu costumo falar que não existe realidade, né? A gente vive como se fosse na Matrix, né? Igual aquele filme, né? Caiu um copo de vidro ali, tá todo mundo em roda, o copo caiu e quebrou. Vai ter gente que vai entrar em pânico porque barulho de vidro remete a alguma coisa de um acidente que ela teve, vai ter gente que não vai dar a mínima, vai ter gente que vai ficar preocupado com sujeira, com cortar o pé, né? Cada um vai significar aquilo de um jeito e que vai criar a realidade daquilo dentro da cabeça. Se você perguntar o que aconteceu para cada pessoa, cada uma conta de um jeito, né? E qual que foi a realidade mesmo? O que de fato aconteceu? Não existe. Né? A realidade está ali, mas ninguém sabe, porque cada um criou a sua própria realidade. Então, quando a gente está falando de síndrome do impostor, né, a gente pensa muito no que as pessoas vão pensar da gente. Né? Como que as pessoas estão me vendo, né? Se eu for falar ali na frente, o que eles vão pensar, que julgamento eles vão fazer, né? E o que é real, né? A nossa imagem é real, é a imagem que a gente acha que a gente é o que uma pessoa acha que a gente é, o que a outra pessoa, porque as pessoas não veem a gente da mesma forma, todas. Cada uma vê a gente de um jeito diferente. A gente é uma pessoa diferente para cada pessoa, né? Então, quando a gente começa a entender isso, isso facilita, né? Fica mais leve. Né? Eu costumo falar que a gente acha que a pessoa... Como é que é? Tem um jeito de pensar muito legal que eu comentei no último evento. A pessoa... Eita, me perdi. Como é que era a frase? Uma frase muito legal. Eu sou para as pessoas o que eu acho que eu sou para as pessoas. É nessa linha, sabe? Porque eu não sou de verdade nada para as pessoas. Eu sou para as pessoas o que eu acho que eu sou. Na hora que eu começo a parar de criar um problema, né? Quando o que as pessoas pensam de mim
para de ser um problema meu, para de me preocupar, isso passa a ser um problema delas, né? O que ela pensa de mim é um problema dela, né? Eu sei o que eu sou, eu sei qual que é a minha essência, eu sei qual que é o meu objetivo, eu sei quais são as minhas intenções, né? A gente age em cima de intenções e as pessoas julgam a nossa atitude em cima do nosso caráter, porque elas não sabem quais são nossas intenções, né? Então é tudo muito distorcido, gente, sabe? A gente tem que pegar mais leve com essas coisas, né? E a partir da hora que a gente começa a pegar mais leve com isso, a gente começa a ver que a gente faz muita leitura mental, né? Nossa, eu achei que essa pessoa estava... Eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu estava fazendo um workshop e tinha várias pessoas que começaram a mexer no celular. E eu pensei, putz, deve estar muito ruim esse workshop. A galera está desinteressada, ninguém está gostando, não sei o que, não sei o que. Aí deu um intervalo lá, uma das pessoas veio cheio de pergunta anotada no celular, cheio de anotação. Então ela estava super anotando ali as coisas e fazendo muita pergunta e veio perguntar um monte de coisa e tal. E aí eu, sabe, a imagem que eu fiz foi, nossa, ela não está gostando da palestra, ela não está gostando do que eu estou falando. E na verdade ela estava adorando, era a que mais estava gostando, né? Então quando a gente começa a aceitar essas possibilidades de que a gente imagina muito, né? A gente imagina muito, a gente cria muita coisa na nossa cabeça, mas qual que é a realidade? Eu não sei nem qual que é a realidade da cabeça da pessoa, como é que eu vou saber, né? Exato. Não sei nem qual que é na minha, como é que eu vou saber qual que é na da pessoa? Então isso ajuda muito, né? Então esse ponto de que não existe realidade, né? Existe como a gente significa as coisas, ajuda a trazer uma leveza muito bacana para isso, né? É que as coisas só têm significado a partir do significado que eu dou a elas, né? Exato. Então, é exatamente isso que você falou. Se uma pessoa vem e fala de mim, para mim mesmo, fala sobre mim e tal, e é algo que eu não concordo, mas eu olho e penso, isso é libertador. Eu sei quem eu sou, tá tudo bem, isso é ela que está pensando e tá tudo certo. A algum momento eu devo ter agido de alguma maneira que ela está pensando assim, ou isso é dela, tá dentro dela, e é o que ela vê no mapa mental dela e tá tudo certo. Segue a vida, segue o fluxo, né? Porque a pessoa não pode ter o poder de fazer com que eu perca o dia, que eu comece a chorar, de que eu perca um projeto, eu perca alguma coisa em função do que a pessoa falou. Isso é dela, né? O significado só tem a partir do momento que eu dou o significado. É verdade, é exatamente isso aí. Tem um... Eu ia comentar um negócio aqui, deixa eu ver se é de algo que eu anotei aqui. Não, eu ia comentar uma experiência própria, né? Que eu acho que tem muito a ver com a síndrome do impostor. Não acredito que eu tenha síndrome do impostor, nunca tive, não. Mas desses sintomas que a gente tem, né? Que são sintomas que quem tem a síndrome tem, de pensar assim, falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas não sou isso tudo, não. Eu sei que eu não sou. Né? A gente pensa, né? Acho que quem sofre assim pensa isso muito forte, né? Não, todo mundo tá elogiando, mas eu lá no fundo eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não, que eu sou normal igual todo mundo nesse assunto e tal. Isso eu faço uma analogia muito com comunicação, que acontece muito na comunicação e acho que acontece igual aqui. Eu vejo muito dentro na CIT, na empresa, né, que eu trabalho, que a Márcia trabalha, a gente, né, no nível de liderança, no cargo de liderança, eu vejo que às vezes acontece uma desconexão muito grande do time com a liderança. Por quê? Porque não chega tudo nele, né, nas pontas, né? Porque a gente acha que eles já sabem. A gente está tão imerso naquele assunto, aquilo é falado tanto, todo dia para a gente, que a gente começa a acreditar que todo mundo sabe aquilo já. E aí a gente não reforça, não passa aquilo para o time. De repente a gente vai lá na frente, deu pau alguma coisa, a gente vai tentar entender o que aconteceu. Pô, o time não estava sabendo, pelo menos não com detalhe, né, de tal informação. Então a gente, poxa, devia ter alinhado mesmo, né? Para mim é a mesma coisa, nesse exemplo que eu dei. A gente costuma achar que eu não sou isso tudo, não. Por quê? Porque isso que eu faço é normal, todo mundo faz, só que não, né? Não é todo mundo que faz. Porque para a gente é natural, e a gente tem o hábito, é natural do ser humano achar que o que eu penso, todo mundo pensa, né? O que eu sei, todo mundo sabe. Né? A não ser que eu seja uma pessoa totalmente fora da caixa, né? Eu faço uma coisa que é muito louco e que ninguém faz, tá nítido, mas no natural, no normal, a gente tem essa mania, né, de achar que
Não, isso aí que eu faço, todo mundo é capaz de fazer, todo mundo faz, todo mundo já sabe, né? E aí a gente se desmerece, né? A gente se rebaixa, né? Principalmente quando vem um elogio, alguma coisa, a gente, não, isso aí, gente, né? Não sou isso tudo. Então, acho que é um modelo de pensar, né? Tipo, pô, se todo mundo está falando que eu sou bom nisso, né? Que isso foi legal, deixa eu parar para pensar. Então, se eu acredito que não, deixa eu parar para pensar aqui e listar aqui quais pessoas eu já vi fazendo isso que eu fiz, né? Quais pessoas eu já vi fazendo e como que foi, né? Também o resultado, né? Ganhou tanto elogio assim ou não? Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Com esses sintomas da síndrome do impostor. É muito trabalho eu diria assim, de promotor e defesa, né? A gente pode brincar disso, né? Eu sou o promotor que eu vou me acusar de que eu não sou bom nisso. Então, pô, eu não sou bom nisso porque eu fiz uma coisa que é básica, todo mundo sabe. Agora, se eu tivesse um super amigo ali que sempre me defende, o que ele ia falar para me defender? Não, mas você recebeu feedback positivo de todo mundo aqui e ainda te deram um aumento por isso. Aí tem a réplica, né, da promotoria e depois a tréplica da defesa. Então, essa brincadeira, né, é até do TCP, né, Terapia Cognitiva Processual, que foi criada por um brasileiro, Iris Mar. Ele criou essa ideia da dinâmica que acontece num processo, né, como um tratamento cognitivo mesmo, de terapia. Então, são várias coisinhas que dá para a gente ir fazendo. Não tem uma receita de bolo, gente, assim, ó, para lidar com isso, faça isso. Porque a gente consegue passar, né? A Márcia passou várias coisas, a Sol passou várias coisas. Pode ser que a pessoa chegue lá e tente implementar aquilo e não consiga, e aquilo não surta efeito, porque para cada pessoa as coisas são de um jeito diferente, né? Então a gente precisa ir experimentando, a gente precisa ir vivenciando, a gente precisa ir com leveza, né? Brincando de defesa, né? De ataque e defesa, para a gente ver quais recursos a gente tem, né? Acho que a gente consegue fazer um trabalho e conversar com outras pessoas sempre ajuda, né? Principalmente com um psicólogo, que ele vai conseguir direcionar isso de uma forma mais leve, né, pra gente. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Quero parabenizar a CIT. Foi participando do Churrari na CIT que conheci, me despertei em conhecer e superar a síndrome. Parabéns pelo trabalho. Ó, tudo bem. Não sei quem foi. Porque tá sem nome, mas legal. Mas que legal. Para quem não conhece, né, gente, Churrari é uma metodologia de quando a gente recebe alguém novo, né, em algum papel, numa empresa, num projeto, é um trabalho que a gente faz de imersão da pessoa naquela atividade, no dia a dia daquela atividade. Então, ela acompanha outra pessoa que já vive aquilo, né, vai pegando aprendizado, tem toda uma metodologia até que a pessoa fique suficientemente capacitada ali, né, ao ver da liderança para começar a rodar sozinha e evoluir sozinha. Né? Então, legal, bacana. Sara, foi a Sara. Muito bem, Sara, que bom que você gostou. E aí, pessoal, o que mais? Temos mais 15 minutinhos aí. Já são 20h45. Então, por isso, Marcelo, a importância de todos nós termos, eu defendo muito, ou psicólogo, ou mentor, onde a gente pode chegar ali e aquela pessoa que vai te guiar, né? E um psicólogo é muito importante, mentoria, eu tenho, uma vez por mês eu faço a minha mentoria, por quê? Porque alguém que está de fora do processo, alguém que vai pegar e vai falar, começa por aqui, funciona assim, funciona como se falou, não tem uma receita de bolo, a pessoa vai estar com a outra pessoa ali, e é aquilo que vai direcionando, né? Então, às vezes, a gente fica assim na pira, antigamente, eu ouvia e falava autoconhecimento, ou essas coisas de propósito e tal, eu pensava, meu Deus, mas por onde começa? Para que eu vim no mundo? Não, essas coisas enjoam, irrita. E eu, igual teu amigo lá que falava que irritava. Então, eu pensava, por onde começa? E ajuda muito quando a gente tem um amigo, uma pessoa onde a gente pode sentar, conversar sobre esse assunto, e que
né, que a outra pessoa não vai achar que é chato. Eu achava que era chato antigamente, né? Mas a partir do momento que eu quis, que eu comecei, que foi o meu momento, eu não parei mais. Eu quero conversar, eu quero conhecer, eu quero trocar essa experiência. Então é muito bom. É sempre muito bom a gente ter uma pessoa com quem a gente possa conversar e ter uma caminhada, né? Uma mentoria, um psicólogo, uma terapia, alguma coisa do tipo assim, para que dê a mão junto com a gente, né? Sempre importante. Isso é verdade, porque a gente, costumo falar que a gente é zero objetivo com a gente mesmo, né? Com as outras pessoas a gente consegue ser super objetivo, né? Se a gente tá de fora da situação, não, gente, mas faz isso, aí assim, assado. Mas com a gente, né? Tem tantos poréns, tem tantas coisas, né? Então é importante mesmo que a gente tenha outra pessoa para ajudar também, né, a guiar isso, para trazer essa objetividade para a gente, né? Às vezes a gente começa, nossa, não vou conseguir começar isso aqui por causa disso. Alguém chega e faz uma perguntinha simples para a gente. Putz, não tinha pensado nisso, hein? Não sei nem responder. São os melhores, né? Faz toda a diferença. Muito bem. Vamos ver, tem mais. A Janice está digitando aqui. Estou querendo abrir o áudio aqui, posso falar um pouquinho para fazer uma contribuição? Sobre síndrome do impostor, e na verdade vocês falaram de receber elogios e não aceitar, mas existe uma outra coisa que eu vejo, que eu já vi em alguns lugares, que é a pessoa começar a receber elogios, fazer um bom trabalho, e aí esse trabalho fica constante, e aí quando ela não recebe um elogio, ela se coloca muito inferior. Então, às vezes, o não receber um elogio não significa que o trabalho não ficou bom, e as pessoas, às vezes, valorizam muito mais esse ponto do que um possível elogio, né? Então, é uma coisa que eu já vi acontecer, e a valorização desse ponto aí de ficar se diminuindo, né? Ou se sabotando, buscando pontos para se diminuir. É um ponto muito verdade. interessante de observar. É muito desse comportamento automático, né? Essa parte automatizada já, né, do cérebro de trazer esse tipo de pensamento, né? E é igual a Sol falou, é um padrão de comportamento, né? Então, tem pessoas que criam esse padrão de comportamento se escorando em receber feedbacks ruins, vai ativar isso. Tem gente que em não recebendo feedback, né? E olha que engraçado, né? A gente tem mudado muito, inclusive tem me impressionado muito a cultura aqui no Brasil em relação a dar feedback. Eu lembro quando eu estudava, né, na área de TI, algumas coisas em relação ao comportamento do brasileiro versus do americano. Você vai nos Estados Unidos, você vai comprar qualquer produto lá, tem 1 milhão de avaliação falando se é bom, se é ruim, né? Você vai, né, essas pesquisas de restaurante, tudo, todo mundo participa. Aqui no Brasil, hoje melhorou bastante. Antigamente era muito assim, só tinha avaliação se fosse para falar mal, né? Para falar bem, ninguém parava para ir lá e gastar o tempo para elogiar e tudo, né? Então acho que tem muito link com isso aí também, né? De tipo, às vezes você vai receber só feedback ruim e você não vai receber um bom, e não quer dizer que não tá bom quando você não recebe o bom, né? Às vezes a pessoa simplesmente só não trouxe porque se tá bom não tem o que falar, né? Tem muito esse modelo de pensamento. Se tá bom não preciso falar nada, tá bom, né? Agora se tá ruim eu vou lá dar um toque para melhorar, né? Mas aí, Marcelo, olhando pelo lado, por exemplo, assim, de um lado tem a síndrome do impostor, como a nossa amiga, não sei o nome dela ali, tem a síndrome do impostor. Do outro lado tem a pessoa que às vezes quer sempre um elogio, ela depende daquele elogio para poder ir para frente, que daí ela trabalha muito na parte também, tem um lado da parte do vitimismo, o tempo todo, mas fulano não me elogiou, mas eu fiz isso, fulano fez isso. E o tempo todo aquela dependência de elogio. O que nós como líderes, por exemplo, quem como líder deve conhecer, por exemplo, cada um da sua equipe ali, dos seus liderados. Eu, por exemplo, quando eu tinha 3 lojas,
eu tinha gerente, supervisora e as vendedoras. Então, assim, eu acompanhava os feedbacks semanais ali, no sentido de que eu sei, cada uma delas, da maneira como eu chegava com o feedback, porque o feedback é para quê? É para crescimento, né? Como eu falei, é para trazer os pontos que precisam serem melhorados, enfim. E o momento de elogio é o momento de elogiar na frente de todo mundo, isso como líder. E nós, como pessoas, é procurar esse equilíbrio, né? É aceitar o elogio quando vem, mas não ter que depender de elogio de ninguém para eu saber que eu sou bom o suficiente. Então, é isso que o autoconhecimento liberta, é trazer esse equilíbrio. Se ninguém me der elogio, de verdade, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu quero só saber o feedback, por exemplo, da menina que trabalha comigo quando eu vou fazer palestra. Pergunto para ela como é que foi, falei muito rápido, será que deu para entender? Será que isso e aquilo? Se ninguém da plateia vir falar, nossa, foi show de bola e tal, eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei, satisfeita porque eu fui lá e sei que eu entreguei o meu melhor, eu me preparei para entregar o meu melhor. Então, assim, a gente precisa se livrar, se libertar desses julgamentos e também dessa coisa da parte do elogio, enfim, né? Falando do elogio, das palavras de afirmação o tempo todo. Mas, por outro lado, a gente, como líder, tem que saber que existe uma linguagem de amor e que a pessoa se sente valorizada. Uma delas é pelo dinheiro, outra delas é a premiação, outra delas é a palavra de afirmação para outra pessoa. E aí é o conhecimento de pessoas, né? Você precisa gerir e conhecer pessoas e gostar de estar ali na liderança. E aí é esse equilíbrio o tempo todo, né? É o equilíbrio de eu não depender de elogio, é o equilíbrio quando eu recebo elogio, eu falo gratidão, ai, gratidão, realmente adorei meu cabelo, gratidão, tá bonito mesmo. E se não falar que tá bonito, eu sei que tá bonito, tá tudo certo, né? Então é o equilíbrio. É verdade, é verdade. Bom, tem duas perguntinhas aqui. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para responder. Bom, a Sara comentou: por ser negra, sempre tive na ideia que eu sempre deveria ser a melhor pessoa de todos para poder ser ouvida. E em uma sociedade racista, infelizmente, os negros sofrem muito com a síndrome do impostor. Queria que vocês discutissem um pouco sobre isso. Vamos lá, assim, normalmente, de onde vem, né, por que é originado a síndrome do impostor, né? Quando você, desde a infância, principalmente, né, ou na sua vivência, você vive num cenário de muita cobrança, de muita pressão, num cenário onde você é desvalorizado, né? Então, pode ser que uma pessoa branca, que tem a melhor vida do mundo, ela pode sofrer disso se ela tiver vivido dentro da família dela, esse cenário. Porém, quando a gente vai olhar o percentual de pessoas que são atingidas pela síndrome, né, quando a gente compara na questão do gênero, a mulher ganha, né, ela é mais atingida porque tem toda essa pressão, né, esse preconceito da cultura brasileira. E quando a gente vai olhar em outros aspectos de diversidade, né, negros também são, né, as pessoas, né, que também são mais do que pessoas brancas, por exemplo, sofrem mais, e aí falando também de orientação sexual e tudo por aí vai. Assim, todos se encaixam nesse mesmo cenário, né? Vem de uma cultura, né, de preconceito, de racismo, né, no caso de pessoas pretas, de racismo, onde a pessoa vive desde pequena essa cobrança, essa pressão, né? Essa sensação de rebaixamento, né? De não valorização, né? Então a pessoa mesmo ela vai vivenciando aquilo e ela passa a não se valorizar, ela passa a acreditar naquilo que ela recebe. E aí a gente precisa separar os pontos, né? Assim, eu acho que a gente precisa separar os pontos. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa linda como se ninguém fala isso, a forma que se significa, porque as pessoas de fato falam, né? Porque senão esses números, né, não seriam verdades hoje, né? Então, de fato, as pessoas têm preconceito, as pessoas são racistas, então é por isso que a pessoa cresce vivenciando tudo isso, né? Mulheres, pessoas pretas, pessoas homossexuais. Então, a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter na cabeça, né? Quando eu falo a gente, eu falo pessoas que sofrem disso, né? É separar que uma coisa é o que de fato acontece, né? Então, é um desafio mesmo você, né, como um grupo minorizado, você conseguir se sustentar frente a isso, porque existe mesmo preconceito, existe mesmo racismo e vai existir essa pressão. Outra coisa é você
generalizar, né, passar a não acreditar que você não é capaz, né? Uma coisa é o que as pessoas fazem, outra coisa é o que você é, né? Então, você mudar a sua essência na sua cabeça pelo que as outras pessoas falam, aí é que é o ponto que a gente consegue trabalhar. Por quê? Porque você sabe, só você e só você sabe quem você é, sabe da sua essência e sabe das suas intenções e das suas capacidades, né? As pessoas não. As pessoas, elas vão agir baseado em cultura, baseado em também como elas viveram, né? Minha família, eu lembro que minha avó era muito preconceituosa, meu pai, ele já diminuiu, mas ainda tem isso, e eu vejo que o meu irmão puxou um pouco disso, e eu já não, porque minha mãe não é, e eu não sei se tem alguma coisa a ver que eu vivi mais com minha mãe e tudo. Então, eu vejo, né, muito dentro da minha própria família coisas desse tipo assim acontecendo, e aí eu acho que essa questão de a gente conseguir separar os pontos, né? Uma coisa é se a gente tomar como verdade o que a cultura traz, o que as pessoas falam, e trazer isso para dentro da gente, falar, então agora eu sou assim, né? Isso é o que torna o problema, né? Isso é o que cria o problema, e é onde eu acredito que a gente tem espaço para trabalhar, né? Mas eu concordo que é mais desafiador, né? Do que, por exemplo, eu que vim de uma família branca, de uma família que nunca passou aperto, né? Pelo menos eu não me recordo de ter passado aperto e tal, né? Meu pai pagou minha faculdade, etc. Para mim, com certeza, foi muito menos desafiador, né? Do que para uma mulher, do que para uma pessoa preta, do que para um homossexual, né? Na verdade, o que eu gostaria de falar para a Sarinha, minha linda, eu tenho certeza que foi muito desafiador e ainda é, né? Realmente esse assunto é um assunto assim indignante se parar para falar em questão de racismo e tudo mais, mas antigamente, culturalmente falando, é o que os nossos pais tinham para aquele momento. Hoje nós podemos mudar a nossa história, mudar a história dos nossos filhos e mudar a história da geração futura. Como? Fazendo o que você está fazendo hoje aqui, discutindo sobre isso, conhecendo mais sobre de que forma eu posso fazer para melhorar, né? Então, a partir do teu conhecimento, você pode mudar gerações, você pode mudar pessoas e não se calar, né? Então, assim, não trazer como verdade, como o Marcelo falou para você, não, eu não trago isso como verdade para mim, e se isso foi falado muito forte para você em muito tempo, é aquilo que a gente volta a falar, procure ajuda de um psicólogo, mentor, enfim, ressignifique, vai e traz essa história para uma nova geração de uma nova história, né? Então, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, e não se cale, né? Eu vi outro dia numa reportagem, essa semana que passou, de uma mulher negra no ramo cervejeiro, que quase não tem, e ela viu no grupo do WhatsApp lá de mais de sei lá quantos mil, não sei se tinha 200, 300 caras da cervejaria lá nesse grupo de WhatsApp, e eles falando coisas absurdas de racismo, porque ela é negra, de mulher, e falando coisas absurdas, assim. Pois bem, ela não se calou, ela foi parar na televisão, ela falou assim, olha, eu fiquei com náuseas, eu fiquei com o estômago embrulhando, mas eu vim para a TV porque eu não vou me calar, eu não vou aceitar. Eu entrei para o ramo cervejeiro porque eu gosto de cerveja, quero saber o que eu estou degustando, e ela se tornou uma grande profissional nesse meio, né? Então, assim, além de machismo, além de racismo, além de tudo isso, né? Além de feísmo também, né? Mas é algo que não dá para se calar. É algo que, a partir de agora, você pode mudar a sua história, você pode mudar a geração futura. Os nossos pais não tinham essa oportunidade que nós temos hoje de internet, de discussão de grupo, de falar de mente, de mentalidade aberta, né? Eu falo assim, meu pai, ele até os, 18 anos, ele batia na gente, né? Tava namorando e nós com as costas tudo machucada. Mas era o que ele aprendeu, vou fazer isso com a avó. E ele batia na avó, então o pai aprendeu isso, era o que ele tinha para o momento, né? Então, assim, é isso. Eu acho que hoje nós temos esse conhecimento, então nós temos o dever e a obrigação de mudar isso na geração agora futura, né?
transformar outras vidas através do nosso conhecimento. E isso é uma ferramenta poderosa. Então, se você conhece alguém que sofre essa síndrome por conta de racismo, por conta de machismo, por conta de qualquer outra coisa assim do tipo, tem que ajudar essa pessoa, tem que procurar ajuda e transformar a partir de agora, né? Porque a gente vem dessa sociedade, nessa cultura, mas a gente não pode aceitar isso. A gente tem poder para mudar a cultura, para mudar a quebra de paradigmas e o que a gente acredita. A gente tem esse poder, né? Basta a gente saber o que a gente acredita sobre a gente, né? Isso é poderoso. Se eu acredito que eu sou diva, ninguém vai falar o contrário. Eu sou diva e ponto. Então, é exatamente esse autoconhecimento e o saber quem eu sou na essência, né? É isso aí. E a última perguntinha aqui, ó, do Luiz. Falando sobre feedback. Como um líder pode dar um feedback de forma que ele não seja uma trigger, né, um gatilho para a síndrome do impostor? Bom, na boa, eu tenho assunto para a noite para falar de feedback, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, se você entrar lá no site do MindUp, o primeiro evento que eu fiz foi sobre como receber feedback de forma inteligente. Eu comentei sobre isso, como receber feedback de forma inteligente, algumas técnicas. Você assistindo lá e entendendo como recebe, você vai aprender como dar feedback de forma inteligente também. Eu acho que vai conseguir te dar uma visão boa para isso. Se você preferir também gostar de leitura e quiser aprender sobre feedback, eu te indico esse livro aqui. Ele é bem grossão. Ele chama Obrigado pelo Feedback. Só que você consegue pegar o sumário dele e selecionar o que você acredita que vai te fazer mais sentido. Não precisa ler ele todo, não, tá? É um livro excelente. Tem fazendo um link com a parte de neurociência, programação linguística, eu conheço, é super potencializador. E eu criei um workshop de como receber feedback de forma inteligente, que eu ministro dentro da CIT, inclusive, e ajuda muito nisso. Mas, assim, ó, dando, sei lá, rapidinho algumas dicas, né? Primeiro, você precisa conhecer as pessoas que você vai dar feedback, né? Igual a Sol falou, né? Eu conheço e sei o jeito de dar feedback para cada pessoa, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Tem gente que quer receber uma avaliação, foi bom ou foi ruim. Tem gente que quer receber uma orientação, né? Tipo, o que eu tenho que fazer? Como eu devia ter feito? Tem gente que está esperando uma avaliação, você chega e dá uma orientação, ele vai entender o quê? Que a avaliação é ruim. Se ele falou que eu tenho que fazer isso, é porque foi ruim. Mas às vezes a avaliação foi boa, né? Então, uma dica que eu dou aí, que é a base do livro, é sempre o feedback que você vai dar baseado em 3 pontos. Avaliação, orientação e reconhecimento. Sempre leve esses 3 pontos no feedback que você vai dar. Deixe claro qual que é a sua avaliação. Tá bom ou tá ruim? Qual é a sua orientação? Continue fazendo isso, faça isso diferente, pare de fazer isso. E qual que é o seu reconhecimento, né? Você está grato, agradecido pelo aquilo que a pessoa fez, aqui, você está satisfeito com aquilo ou não. E só isso aí já vai te resolver muita vida, viu, Luiz? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Deixa eu ver agora. Parabéns, obrigado pelo tempo de dedicação. Obrigado você por ter participado, Janice. Logo, logo você vai ser minha convidada aqui também. A Sol, pessoal, vou ter mais. Deixa eu ver. Vou ter que sair, mas parabéns pela apresentação, mandaram muito bem. Parte da minha pergunta foi respondida aqui, mas tem outra que preciso entender um pouco mais para eu ter certeza que tenho a síndrome do impostor. Não, para ter certeza que eu tenho. Só, olha, vamos mudar esse linguajar. Não é para ter certeza que você tem, é para saber se você tem ou não, tá? Porque você já está, né? Seu cérebro já vai entender que você tem desse jeito. A resposta ainda está em aberto. Se quiser, pode mandar mensagem, tá? No MindUp lá, com a sua dúvida aí, os pontos que você tem, eu posso trazer alguns arcabouços aí, alguma literatura, alguma coisa para te ajudar, tá bom? Instagram, direct, fica à vontade. Show, valeu, adoro feedback, você sempre leva para o lado positivo, vou procurar esse livro para evoluir, valeu, Marcelão, boa, Luizão. O Estado da Sol, beleza. Bom, pessoal, chegamos aqui, 9h05, eu gostei, foi bem legal, acho que a gente teve discussões bem ricas aqui, tem muito, né? Igual eu falo, se deixar é papo para a noite inteira, né? Tem muito assunto para falar, a gente vai puxando braços para várias áreas de autoconhecimento, né? Então, eu queria
né? Agradecer muito aí a participação da Sol, da Márcia, né? Eu convidei, a gente teve vários alinhamentos antes para a gente preparar com muito carinho, né? Para trazer um negócio bem rico para vocês. Gostei bastante do conteúdo que vocês trouxeram, gostei bastante da participação do pessoal, então gratidão pela participação de vocês. E fiquem aí atentas que chamarei novamente no futuro, hein? Estou sempre chamando convidados, não vejo problema em repetir. Inclusive, acho que agrega mais. Gratidão, Marcelo, gratidão realmente pela oportunidade, essa troca aí é uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Tanto as perguntas, quanto o que você falou, quanto o que a Márcia falou, agrega muito, muito, muito na minha vida, na minha jornada, e para eu ajudar aqui outras mulheres também. Então, gratidão também, tá? Um abraço para vocês todos, adorei, pode me chamar quando quiser, viu? Estou à disposição. Não me dá essa liberdade, não, só. Obrigada, viu, Marcelo? De vocês comentando, só para vocês terem uma ideia, eu anotei uma página aqui de coisas. Muito bom essas trocas, porque eu acho que a gente sempre aprende cada vez mais, né? E eu gostei muito do recado que você deu, Marcelo, para o pessoal, que a intenção da gente não é vir aqui falar da síndrome do impostor para vocês acharem que vocês têm a síndrome do impostor, muito pelo contrário. Não é isso, gente. Acho que esse é o principal recado. É assim, identifiquem comportamentos, né, independente da síndrome ou não, ajustem esses comportamentos para que vocês não cheguem à síndrome do impostor. Porque eu acho que é aquilo que a Sol falou, somos únicos, somos especiais, entendeu? E o nosso objetivo aqui não é levar ninguém a achar que tem síndrome do impostor, e sim a gente saber que a gente não quer que ninguém tenha síndrome do impostor, na verdade é isso. Legal, e a lição aprendida que eu saio dessa reunião de hoje aqui, desse bate-papo de hoje, é que eu preciso me arrumar mais, ficar mais bem apresentável, né? Porque, olha, a Sol, a Márcia, todo mundo super arrumado, né? E eu com roupa de trabalho, ninguém merece. Tá tudo certo. Gente, bom, obrigado, e a todos os convidados aí, né? Todo mundo que resolveu, né, pagar pelo preço que a Sol falou, de estar aqui. Saiba que para mim é sempre muito aprendizado isso, né, gente? A gente vem para tentar ajudar e a gente é super ajudado, né? Então, gratidão também pela contribuição de todo mundo. E fiquem ligados aí no MyDAP. A ideia agora é eventos de 15 em 15 dias, tipo esse, né? Eu acho que é sempre legal a gente estar trazendo assuntos aí do cotidiano. Se quiserem contribuir também com ideias para evento, né, assuntos para a gente trazer aqui, pessoal, pode mandar mensagem lá no MyDAP, no Instagram, no WhatsApp, onde vocês quiserem. E vai ser um prazer estar falando aqui de coisas que vão ajudar, tá bom? Obrigado, então, gente. Boa noite para todo mundo. Excelente noite. Amém. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.